Boa noite, mais um Reação Conservadora. Obrigado para quem está acompanhando ao vivo. Hoje a gente ainda está com uns probleminhas técnicos aqui para trazer o nosso convidado para falar de Bitcoin, mas aí queria aproveitar porque amanhã está valendo já o horário eleitoral. E aí a gente está com o nosso presidente do partido de São Paulo, que é o Benco, Laércio Benco, aqui, e aí, além dele fazer parte do Doravante da bancada do Reação Conservadora, aproveitar também para tirar algumas dúvidas, Benco. Enquanto a gente não resolve o problema técnico, sobre essa questão. Amanhã, então, começa o período que a gente já pode falar os números, pedir voto. Aliás, o Benco, inclusive, é candidato a deputado estadual. Mas a gente não pode ainda pedir voto para o Benco, é isso, não, né? Eu não posso falar mas assim, o fato eu dele não ser posso candidato... falar isso, né? Por favor, votem no Laércio Benco, porque a gente precisa de um cara. Isso a gente não pode fazer. Não. Nem dizer o número dele. Mas a partir de amanhã pode. Amanhã pode. É isso, Laércio. Como é boa noite, Abra. Boa noite, Arthur. Arthur, Benco. Boa noite, Inés. É um prazer estar com vocês aqui, um prazer fazer parte da bancada. É isso aí, a partir de amanhã começa para avaliar a campanha. Amanhã pode pedir voto, amanhã é tiro, porrada e bomba. Amanhã tem que ir para cima. Mais alguma coisa que muda a partir de amanhã? É só divulgar os números e começar a pedir o voto mesmo, e falar de propostas. Falar de propostas, distribuir material de campanha, enfim. A campanha como campanha política mesmo, que há algum tempo atrás era 90 dias, teve época que eram 6 meses. Né? Lembra, em abril a gente já viu os postes de São Paulo todos cheios de placa. Hoje, pelo menos, essa evolução a gente teve. A campanha política está mais limpa, está mais ideológico, o que nos favorece, né? O que tira um pouco de poder das grandes corporações do mal aí, nós que temos ideias aí, passamos a poder jogar o jogo de uma forma um pouquinho mais igual. E agora é isso, 45 dias para colocar as ideias e aqueles que as compreenderem, tenho certeza que muitas o farão, a gente conseguir aí mudar esse cenário político aí, pelo menos no parlamento. Legal. Benco, e diz uma coisa, teve um monte de fake news falando que a gente ia receber dinheiro do fundão, dinheiro público, que eu nem lembro tanta enxurrada, que como é que é? Eu comprei o partido em São Paulo, foi isso, não foi? Benco, quais foram as fake news que a gente As mentiras foram muitas, né? As mentiras foram muitas. Realmente foi uma enxurrada de absurdos que foram falados, né? Em primeiro lugar, deixando claro que o partido ele tem direito a um pedacinho de fundo eleitoral, mas, por conta de nosso compromisso ideológico, por conta de nossa coerência, avisamos a nossa presidente nacional que São Paulo não quer um centavo de fundo partidário. Então, o pouquíssimo dinheiro que o partido tem não virá para São Paulo. Em segundo lugar, essa questão da compra do partido é um absurdo. Houve, sim, uma afinidade ideológica muito grande. Primeiro, deixando sempre, fazendo jus e merecidamente, antes de conhecer vocês dois, já houve uma afinidade ideológica muito grande com o Vitor Meta, com o Rodrigo Moraes, pessoas que me cativaram, que a gente teve o prazer de conhecer, e depois, de algum tempo, tive o prazer de conhecer vocês dois também, onde essa afinidade somente aumentou. Então, por uma questão de afinidade ideológica e política, a gente está aqui junto. Não tem nada de comprar ninguém, muito pelo contrário. Não nos julguem pela régua de vocês. Mas você chegou a meter um processo na pessoa que espalhou essa mentira? Sim, nós já fizemos uma notificação para que a pessoa primeiro confirme isso. Já está sendo notificada. Se ela confirmar, aí a gente vai entrar com uma... Primeiro ela vai confirmar se disse ou não disse. Obviamente, ela tem o juízo de retratação primeiro. Se ela se retratar, perfeito. A gente publica a retratação dela. Se ela não se retratar, aí vamos para cima. Calúnia, injúria e difamação. Legal. Deixa eu passar a palavra aqui para o Arthur e para o Paulo aqui. Arthur, meu irmão. Boa noite. Eu queria dar boa noite para... o Benco aí vai estar com a gente aí toda semana, segunda e sexta. Mas mandar uma boa noite para o Paulo, para o Mano, para o José Alírio, para a Irene, para a Marlene, para a Grace, para a Márcia Gramignani, para o Eduardo BR. Obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente, para a Luciana Galante, para Jane Silveira. É muito importante esse apoio que vocês dão para a gente. Denise, não quero esquecer ninguém. Para a Simone, para a Wendy, para a Nia, para a May.
e para Miriam. E eu, na OEA, eu lidava com questão de cibersegurança, crimes cibernéticos, e existe lavagem de dinheiro também, existe essa questão de lavagem de dinheiro. E aí que eu comecei a ter contato com esse aspecto de Bitcoin e problema de criminalidade. Então, fala assim, ó, quando cai em Bitcoin não tem como você rastrear, não tem jeito, é irrastreável. E aí eu descobri que existe tecnologia, aparentemente mais forte até em Israel, que eles já conseguem rastrear, mesmo sendo Bitcoin, mesmo sendo uma cybermoeda. E por ser cyber, né, por estar no elemento virtual, seria talvez mais difícil de rastrear, fica na nuvem, ou fica fora de circuito, e não é bem assim. Você consegue pegar um fio de meada, tem tecnologia para pegar, e eventualmente o cara tem o Bitcoin, ele vai querer usar para comprar alguma coisa física, seja uma casa, seja um carro. Então, essa história que o cara se esconde no Bitcoin e desaparece do planeta, não é assim. E mesmo que se utilize o Deep Web, que são as vias por baixo da internet, também é possível você rastrear, tá bom? Enfim, a gente começar o papo aí. Paulo, é contigo. Não sei se quer falar de Bitcoin ou quer falar do quadro, do cenário aí que começa amanhã. Inclusive, você também é candidato a deputado estadual. E eu ainda não posso pedir voto nem para o Aércio Benco, nem para o Paulo Enéas. Mas, enfim, vamos esperar o dia certo para divulgar os números. Perfeito, Abra. Obrigado. Boa noite ao Arthur, boa noite ao Laércio Benco, o presidente do nosso partido aqui em São Paulo. Eu tenho muito interesse em vir aqui ouvir, inclusive hoje, até falei mais cedo com o próprio Abra e com o Arthur, que na conversa que vamos ter aqui com a pessoa que é conhecedora do assunto Bitcoin, iria me colocar muito mais na condição de jornalista que faz perguntas, né? Que é o papel nosso também, fazer perguntas, do que dizer algo a mais, que é um assunto que eu não conheço muito, mas é um assunto que está presente na discussão no meio financeiro. Acho que seria até interesse nosso público saber mais a respeito. Então, enquanto o nosso convidado ele tenta chegar, ela chegou, mas está com problema técnico de conexão, eu vou dirigir uma pergunta ao Laércio Benco, do âmbito da política. O partido decidiu, no dia 31, na sua convenção aqui em São Paulo, decidiu, além de formalizar as chapas de candidatos a deputado estadual e federal, decidiu não vincular apoio formal do partido a nenhum dos candidatos majoritários aqui em São Paulo, ou seja, Senado, Governo do Estado e também Presidência da República. Ficou definido que os candidatos do partido eles terão a liberdade para, eventualmente, fazer escolhas. Óbvio que dentro da diretriz geral do programa conservador, de direita, que representa o partido aqui. Óbvio que isso significa que nenhum candidato aqui em São Paulo poderá, por exemplo, fazer alguma coisa envolvendo Lula ou envolvendo Haddad ou coisa do gênero. Mas é claro que a discussão, em particular para o Senado, aqui em São Paulo, ela está adquirindo, na minha leitura, ela está afunilando para uma certa direção. A leitura política que eu tenho, a minha leitura política, os senhores podem não concordar, é que, na verdade, existe algum tipo de acordo não assumido para a base partidária, para facilitar a eleição do França. Essa é a minha leitura, pelo menos. Consequentemente, até pelo fato de ter lançado a candidatura do chamado astronauta, que eu acredito que vai ter muito pouco apelo junto à própria base bolsonarista. E a figura da Janaína Pascoal tem adquirido ela tem sido alvo de um pouco mais de atenção no debate, pelo menos que a gente acompanha nas redes sociais. Então, eu queria saber, agora perguntando aqui também como jornalista, se existe alguma possibilidade do partido vir a ter algum entendimento formal, por exemplo, com ou orientar os candidatos, ou algo nesse sentido, em relação à candidatura para o Senado da Janaína Pascoal. O que eu tenho observado nas redes é que esse campo que se identifica conosco tem tido uma relação um pouco mais, eu diria, menos complicada com a figura da senhora Janaína Pascoal. Então, eu queria saber se existe alguma possibilidade nesse sentido, ou o partido irá manter a decisão que foi tomada na convenção de formalmente não fazer nenhuma aliança para o campo majoritário, né?
Então é Paulo, isso. sou uma pessoa muito prática e objetiva, tá? Essa questão de cargos majoritários, eu dei a minha palavra de que aceitaríamos a orientação desses dois que estão aqui conosco, do Abraão e do Arthur. Então, o que eles decidirem, para mim, eu assino embaixo. Eu só assino o que eles decidirem. Eles têm minha carta em branco assinada para qualquer assunto relativo a cargo majoritário do Estado de São Paulo. Então, como presidente do partido, eu respondo isso. O restante pergunta para eles. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Vou só fazer um parênteses. Não Obrigado. não existe problema de divisão de votos que foi dito aí, e eu vou explicar por quê. Então, se é assim, o Paulo Enéas é concorrente do Benco, não tem nada disso, por quê? Existe uma regra que a gente é contra, mas ela existe, e ela está em vigor, que é o quociente eleitoral. É o mesmo quociente eleitoral que o Tiririca foi utilizado para puxar puxar deputados, né? Então, o pessoal votou no Tiririca, ele ganhou lá 1 milhão de votos, ele puxou mais 3 deputados com ele. E, aliás, o número do Tiririca passou para o Eduardo Bolsonaro. Então, se você vota num deputado ou no outro, que sejam do mesmo partido, isso vai beneficiar o quociente eleitoral do partido. Por isso que essa história, mas eles vão dividir voto, vai ser concorrente, não acontece. Tá? Explicado? Valeu. Bom, boa noite, Renato Amoedo, obrigado pela participação. Estamos aqui com o Laércio Benco, que é o presidente do partido no estado de São Paulo. Estamos com o Paulo Enéas, jornalista responsável pelo Crítica Nacional. Eu, o Arthur, que é meu irmão, e agradeço, antes de tudo, sua presença aqui para a gente conversar um pouco mais sobre Bitcoin, um assunto que está todo dia no jornal, sempre em evidência, e muitas pessoas têm dúvidas a respeito de segurança, e eu, particularmente, nunca mexi com Bitcoin, eu nunca comprei, nunca tradei Bitcoin. Estou começando, sempre fui muito cético, mas hoje eu acho que o Bitcoin se viabilizou como um ativo, então tem que passar a acompanhar. Existe um grupo de pessoas que dá valor para ele, então tem que passar a acompanhar. Eu queria, se você pudesse passar rapidamente aí, falar um pouco de ti, um pouco do que é o Bitcoin e a tua impressão. Normalmente a gente não fica mais do que 5 minutos falando para girar e ficar mais dinâmico, tá, Renato? Mas obrigado de novo pela sua presença aqui. Eu espero que o áudio esteja bom. É uma honra conversar com o senhor, professor. Eu acompanho o professor. Eu acompanho o Paulo Enéas, o material dele há muitos anos. Eu sou aluno do professor Olavo desde 2011. Eu fiz curso lá, eu fui conhecer ele lá na Virgínia, acompanhei. Inclusive, eu fui candidato a deputado estadual só para ajudar na eleição de Bolsonaro. Tive 3.600 votos aqui na Bahia, que o candidato do PT ganhou com 80% dos votos. Aqui na Bahia, Bolsonaro teve menos votos do que o candidato que perdeu para o Senado. Então, como o senhor, eu sou uma das pessoas que se decepcionou profundamente com as atitudes desse governo. Mas voltando ao Bitcoin, eu fiz uma carreira acadêmica completa. Eu fui bolsista do Erasmus, estudei na Holanda, na Alemanha, na Itália, fui bolsista em Chicago, fiz graduação por extraordinário aproveitamento, fui o primeiro do ENAD, fiz uma carreira acadêmica, fiz mestrado, fui passear para fazer doutorado de finanças na Mackenzie, e quando eu entendi o conceito de juro negativo, eu fiquei bastante deprimido. E na teoria das escolhas públicas, no public choice, na teoria política moderna, é muito claro que em um estado de exceção, quando os vagabundos escolhem os candidatos, quando os vagabundos escolhem quem pode ter partido, quando os vagabundos colocam o mesmo órgão para regulamentar, fiscalizar, executar e julgar a eleição, fica claro que os únicos votos realmente eficazes que existem são com os pés ou com armas. O Bitcoin é uma forma de você votar com os pés, de você desinvestir, não sendo comparsa, e você votar com armas, porque a criptografia sempre foi uma arma, de guerra, desde a antiguidade. Inclusive, os submarinos alemães só foram os U-boats, que na verdade, no conceito atual, não seriam submarinos, né? Os U-boats só foram derrotados graças ao enigma, que era o fato da Alemanha nazista desconhecer o conceito de chave públicas e privadas, de existir eles não conheciam, a Alemanha nazista desconhecia o conceito de criptografia assimétrica, que é uma das bases do Bitcoin, e os aliados sim. Essa foi uma das batalhas que os aliados venceram os nazistas na Segunda Guerra. E essa é uma de dezenas de tecnologias que tiveram que existir para que o Bitcoin surgisse.
O Bitcoin foi previsto por Milton Friedman em 99. Milton Friedman garantiu que existiria uma moeda da internet quando fosse resolvido o problema da escassez digital. Porque, em tese, qualquer arquivo, qualquer coisa na internet pode ser copiada. O Bitcoin resolve isso com uma solução chamada time chain ou blockchain, que é o fato de que o Bitcoin não é um arquivo. O Bitcoin é uma base de dados que dezenas de milhares de pessoas mantêm em suas casas e reconhecem todo o histórico e através de uma regra de consenso, que é o sistema de governança superior a qualquer instituição que já foi feita na história da humanidade, em moralidade e em motivações dentro da teoria dos jogos, traz uma alternativa de ação política e de ação militar mesmo. Hoje em dia, a guerra sempre foi quem obtém mais recurso e quem aplica melhor o recurso a destruir o inimigo. A questão é que o Bitcoin permite que qualquer pessoa participe de uma guerra contra os estados ditatoriais, contra os estados socialistas, contra o comunismo, desinvestindo. Porque se você tem um imóvel, se você tem uma ação, se você tem títulos que financiam Toffoli, Fachin, você é culpado financiador deles. A coisa mais eficaz que qualquer pessoa pode fazer para combater o governo, seja na Coreia do Norte, seja lá onde for, é desinvestir, tirar seu dinheiro, parar de financiar esse governo. Porque a chance de qualquer voto, de qualquer uma de nós ser decisiva é menor do que ganhar na loteria. Uma pessoa como o senhor, uma pessoa como o Paulo Enéas, que é o influenciador, de fato, sua posição política modifica o voto de muitas pessoas. Só que para a maioria das pessoas que não influenciam ninguém, votar é totalmente irrelevante, né? E muito mais em um estado de exceção, que até as candidaturas são viciadas pelo processo da ilegalidade, né? Olha, pelo que eu senti, você está você está alinhado ideologicamente com o nosso grupo, assim. Eu senti. Está no lugar certo. Eu acho que. Lembrando que ele não é parente do Amoedo, não, hein? Eu acho que você encontrou o seu grupo. Não precisa mais. A vibe é a mesma. A vibe é a mesma, né? A única Quando coisa. Quando eu descobri o Vitor, a gente tem dezenas de amigos em comuns. Eu já tinha curtido mais de 100 posts dele sem nem saber quem ele era. Ele, olha, meu link é esse. Na hora que eu fui ver lá, eu já tinha curtido metade das coisas que ele tinha postado, né? Mas então, Renato, assim, legal que a gente vê que você, assim, não é nem um cara perfil médio. Você está na ponta mais da linha de frente ali do nosso pelotão. Eu tirei título para votar em Enéas. Eu trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei meu emprego para trabalhar na campanha do não. Quantos anos você tem? Pensei que você era mais jovem. 40. 40? O senhor ainda tem idade para ser meu pai, mas se tivesse aprontado bem cedo, né? Não. 40 anos não. Com 11, 12 anos, o cara apronta, não? Não, sim. 30 anos. Ele é só um pouquinho mais velho que eu, né? Com 10 anos, não. O meu irmão, ele tem idade para ser pai do Paulo Enéas. O nosso pai falava que eu sei, quando eu nasci com 30 anos, né? Que eu sempre fui um cara meio jeitão mais sério, assim, mais que se impunha mais, mesmo de catatauzinho de 10 anos. Meu tio conta que uma vez eu espalhei uns caras de capoeira lá que estavam querendo tocar, eu já devia ter uns 7 anos, eu fui para cima dos caras porque eles estavam colocando as crianças para fora para brincar, enfim. Ele falava que eu nasci com 30 anos, então hoje eu tô com 80, né? Que eu tenho 50 anos, mas fisicamente eu não ejaculava quando você nasceu, cara. Não dá para ser o pai. Mas desculpa. Vamos voltar para o assunto. O Bitcoin é uma mudança intergeracional. Eu acredito, inclusive, eu escrevi um livro, quem tiver interesse tem de graça na internet, Bitcoin Red Pill, que eu explico as mudanças, inclusive, eu acho que as instituições como a família, instituições políticas, a moral vai ser restaurada com o Bitcoin. Várias coisas, inclusive o welfare, vai colapsar de qualquer maneira. O Estado social sempre colapsou. A gente está em um ciclo intergeracional. Tem os ciclos, né, dos arquétipos, inclusive que tem um livro do Jordan Peterson, do escravo, do pregador, do guerreiro e do comerciante. Existe uma sequência. Nós estamos na fase do escravo. Assim, os ídolos há 100 anos atrás eram cientistas. Os ídolos há 50 na sua infância deviam ser os atletas. Os ídolos agora é travesti, é viado, é a prostituta, é o artista. Né? Isso aconteceu sistematicamente na história da humanidade. Lá na literatura que falava sobre a Segunda Guerra do Peloponeso, 100 anos antes do colapso de Esparta, se dizia que as mulheres podiam engravidar de quem quisesse e os maridos não podiam nem sequer reclamar, que é o que nós vivemos hoje. Você não pode mais matar a sua mulher, nem dar um tapa nela se você chegar em sua cama e ela estiver dando a outro cara ali. É ilegal. Você não pode você não tem direito a ter honra. Nós vivemos em uma sociedade de dignidade, não uma sociedade de honra. Do mesmo jeito que Jesus veio
Tem um Michel Popesco disse uma vez que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Eu acredito nisso. Do mesmo jeito que Jesus Cristo veio aperfeiçoar a lei do Antigo Testamento, o Bitcoin veio a aperfeiçoar a propriedade privada. O Bitcoin é um outro tipo de propriedade privada que nenhum juiz nunca vai poder lhe tomar. O Bitcoin é a única propriedade que você pode levar com você para o caixão. É a única. O seu ouro, se você enterrar, alguém desenterra e acha. O Bitcoin, se você não quiser deixar para ninguém, você leva assim com você e acabou. Nenhum juiz pode lhe tomar nunca. É a única propriedade que não pode ser tomada através da violência. Isso muda o jogo. Um pouco mais do que como é e o que é esse instrumento, Renato. Descreve um pouco mais. E referente aos cornos, né? Eu sou contra a violência. Eu acho que se você chegar e se deparar com uma situação dessa, cara, dá uma volta, vai embora, chama um bom advogado e toca a vida, né? Daí não pressa, não vale nem perder o tempo de brigar por isso. A polícia estourou a casa de Trump, não é isso? Eles pegaram a calcinha da mulher de Trump, eles arrombaram o cofre com os documentos do pai e do avô de Trump, não é isso? Como é um instrumento do Bitcoin? Para quem não conhece, está acompanhando. É tipo um número pi. Eu comprei a 4ª casa decimal do número pi. Foi isso que eu comprei? O que é? Você compra bitcoins. Na verdade, a unidade nativa do Bitcoin é o Satoshi. Um Bitcoin representa 100 milhões de Satoshis. Quando o que fizeram com o nosso dinheiro, Rothbard, Hayek, a maioria dos caras da escola austríaca, eles previram há 60 anos atrás, quando se começou esse experimento, é porque o real, o dólar, o euro, eles são moeda fiat, eles são moeda puramente fiduciária. Ele não é lastreado em nada, ele é lastreado na honestidade de político. O governo pode emitir moeda fiduciária o quanto ele quiser. O interesse dele, que é devedor na moeda, é que essa moeda valha mais ou valha menos? Valha menos. E por isso que ele dilui a moeda sistematicamente. Na hora que o Bitcoin é uma base de dados na internet, o Bitcoin é uma plataforma, como o TCP/IP em relação à internet. Ninguém é dono. O Bitcoin com letra minúscula é a unidade. E o Bitcoin com letra maiúscula é o sistema. Como o direito com D maiúsculo é o sistema, e o direito com D minúsculo é a faculdade legal. Então, o Bitcoin, você pode chamar o token, a unidade, e o Bitcoin com letra maiúscula é o sistema, que é a plataforma, que são softwares que rodam nessa plataforma, que é um sistema de consenso. O Bitcoin é um sistema contábil baseado em regras de consenso na internet. Ele é o primeiro sistema que permite a você ignorar qualquer tipo de controle de capital. Ele inviabiliza controle de capital, porque você pode mandar dinheiro em qualquer meio de comunicação. Você pode enviar uma transação por um SMS, por carta, por rádio. Já se fez isso, inclusive, utilizando a Lua como defletor para chegar em outro continente a mensagem de rádio. Você pode mandar dinheiro especificamente para uma pessoa, e quem captar essa mensagem não tem como roubar seu dinheiro. É como se fosse um cheque cruzado. O Bitcoin é um sistema que permite a você enviar unidades desse sistema, que valem dinheiro, para qualquer outra pessoa. Ele permite registros públicos eternos na internet, e ele permite a comunicação incensurável. É para isso que serve o Bitcoin. E a única maneira de proibir ele é proibir na comunicação. E na hora que você não tem direito de se expressar, significa que você não tem mais direito nenhum. Então, se eles conseguirem destruir o Bitcoin, é assim, sinal que nenhum outro ativo vale nada. Não, tudo bem, mas explica um pouco como é. O que é o Bitcoin? Tem 3 atores. O Bitcoin é um sistema de consenso na internet. É um sistema de consenso que pessoas rodam software. Tem mineradores, que são pessoas que rodam computadores para processar as transações. Tem nós, que são um HD do sistema, que mantém todas as transações da história. E tem os usuários, que utilizam a moeda, que compra, que vende, que envia, que recebe, e que paga as fees, que são taxas, que são voluntárias. É um sistema em que todas as pessoas agem voluntariamente e que as moedas são emitidas a cada 10 minutos, e como as moedas elas são emitidas, ele é desinflacionário. A quantidade de bitcoins emitido, ele é metade a cada 4 anos. É por isso que o valor dele aumenta exponencialmente. Nos últimos 50 séculos, o ouro venceu da prata em todos os séculos, não é isso? Você chegar na pirâmide do Egito lá, ele diz expressamente que 4 partes de prata valiam de ouro. Na Antiguidade Clássica era 6-1. Na época de Jesus era 8-1, não é isso? Aí depois era 12-1 no auge do Bizantino. Na Idade Média, 16-1. Nos sistemas bimetálicos era 18-1. E agora, quantas partes de prata compram de ouro? 80, já bateu 120 ano passado. Porque a prata se desvaloriza sistematicamente em relação ao ouro, porque a relação stock to flow, a inflação da prata é maior, embora a concentração na natureza seja entre 16 e 18-1, não é isso? O Bitcoin tem uma inflação menor do que a do ouro, e vai ser cada vez menor, e a do ouro continua sendo fixa, de 2 a 3% a 3 mil anos. Então o Bitcoin tende a ser o ativo de maior valor da história da humanidade, tanto pela sua escassez, todas as características de dinheiro aristotélicas, ele é superior a qualquer coisa que já tenha sido criado, e além disso,
tem o fato das suas propriedades intrínsecas, do baixo custo de transação, de você poder mandar para qualquer um e de ser o colateral supremo. O problema do Gold Standard, do sistema que as pessoas tinham ouro ou os governos emitiam recibos de ouro, é que 100% das vezes os governos deram calote. O governo dos Estados Unidos comprou o ouro privado, desapropriou em 33, e no dia seguinte disse que o ouro valia 50% mais, ou seja, desapropriou as pessoas e depois desvalorizou a moeda na mão delas. O Gold Standard entre estados em 71, o Nixon deu calote e disse que agora não era mais conversível e acabou. Com o Bitcoin, isso não é possível, e como é possível no Bitcoin você assinar, você comprovar a propriedade publicamente, todas as transações on-chain, elas estão eternamente registradas lá, e cada transação dessa, como cheque, você pode escrever uma mensagem. Então é possível, por exemplo, que eu faça um contrato com o senhor de empréstimo, e eu coloque como colateral na mão de Paulo Enéas uma quantidade de dinheiro que ele só move comigo ou com o senhor concordando, com a chave múltipla. Então, como ele é possível com o Bitcoin, negócios que nunca foram antes, inclusive de contratos programados, que o pessoal chama de smart contracts. Isso vai mudar completamente a lógica de mercado. Primeiro que os estados... Isso vai explodir a erosão tributária. Os estados vão arrecadar cada vez menos. Ele não vai conseguir controlar mais seu patrimônio, não vai conseguir controlar mais sua renda, e não vai conseguir controlar muito menos o controle de capitais. Ele não consegue mais impedir que dinheiro saia do país, a não ser que ele proíba a comunicação no país. E se ele fizer isso, realmente acabou o país, não é isso? Bitcoin é uma maneira de você transformar a energia elétrica e computação em dinheiro. De uma maneira muito simples. Não sei se o Benco, o Arthur ou o Paulo querem fazer pergunta, porque eu não posso monopolizar o convidado. Deixa eu fazer uma pergunta preliminar aqui. Eu estou falando aqui, pensando aqui em termos do público mais amplo. Eu vou fazer perguntas básicas, que é básica, até porque é para mim também, que eu não conheço o tema. Primeiro, hoje o Bitcoin ele é uma moeda conversível. Então, hipoteticamente, eu tenho lá X unidades de Bitcoin, eu quero trocar por dólar ou por real. Eu posso fazer isso? Ou vice-versa, né? Se for o caso. Existe mercado onde eu possa comprar objetos, comprar coisas, bens ou serviços usando Bitcoin? Então, eu quero comprar um serviço de internet, quero comprar um par de sapatos, por exemplo. Onde eu posso ir hoje no lugar para comprar um par de sapatos e pagar com Bitcoin? Então, supondo que essa operação é eletrônica, eu vou colocar minha chave pública, minha chave... Tem aquela criptografia de chave pública, né, em que eu tenho a chave pública, em que ela é distribuída para quem quiser me enviar mensagens, eu tenho aquela chave, a chave privada com a qual eu vou criptografar aquele conteúdo. Então, vamos começar com o básico. Então, hoje, ela serve como meio de pagamento, no sentido clássico de uma moeda, né, que é ser meio de pagamento. Ele serve como medida de riqueza. Então, eu tenho tanto de Bitcoin, então eu posso ser considerado rico ou pobre ou miserável se eu tenho tanto de Bitcoin. Só para colocar, a função da moeda, duas coisas, reserva de valor e meio de troca. Né? Isso, exato. Ela serve como meio de troca para evitar o escambo, e a segunda é reserva de valor. Já tem 2 países no mundo que reconhecem o Bitcoin como moeda legal, que é El Salvador e a República Centro-Africana. A tendência é que mais e mais países adotem. A questão é a seguinte: hoje, nesse instante, tem mais CPFs registrados nas corretoras de Bitcoin do que nas corretoras de ações no Brasil. Tem mais gente que negocia Bitcoin do que ações. Se você for comparar o mercado formal, porque tem mercado formal e informal, por exemplo, de ouro e de Bitcoin. Você pode comprar e vender Bitcoin em qualquer lugar por dinheiro físico. Assim como você pode comprar e vender ouro físico em qualquer lugar por dinheiro físico, não é isso, hein, Paulo? Ouro, eu acho que o Abra pode responder melhor. Eu não saberia responder. Mas se você comparar o volume de negociação de ouro, por exemplo, da BMF e de Bitcoin, o de Bitcoin é 2 ordens de grandeza maior. Então, você pode garantir que o Bitcoin é pelo menos umas 100 vezes mais líquido do que ouro, que era a reserva de valor do passado. O problema do ouro é que ele vem sendo demonetizado por diversos fatores. Hoje, em dólar, o ouro vale menos do que valia em 2011, quando existia 80%, 85% menos dólares do que existe hoje. Então, quem comprou ouro foi diluído em 80% em 10 anos, em 11 anos, considerando pela base monetária. Então, por exemplo, libra esterlina é líquido no Brasil? Eu consigo fazer meus pagamentos em libra esterlina? A resposta para a sua pergunta é a lei de Gresham. Se você receber metade do seu salário em bolívar zimbabuano, bolívar, e metade do seu salário em ouro, você vai gastar primeiro ouro ou bolívar? É lógico que as moedas de menor qualidade têm maior velocidade. O real tem mais velocidade que o dólar, e o dólar tem menor velocidade que o ouro, e o ouro tem maior velocidade que o Bitcoin. A lei de Gresham explica por que as moedas de menor qualidade circulam mais. Mesmo no sistema bimetálico, a prata circulava mais do que o ouro. Se você tem prata e tem ouro, e todas as pessoas percebem intuitivamente que a prata tem uma inflação maior, você não vai carregar prata.
Nas relações você vai manter o ouro apenas para as relações que valer a pena você utilizar o ouro, né? A mesma coisa com o Bitcoin. Hoje, o Bitcoin... A moeda boa expulsa a moeda ruim, né? Na verdade, as pessoas tendem a se livrar da moeda ruim e ela tem uma velocidade de transação maior, não é isso? Em qualquer cadeia do mundo, professor, em qualquer cadeia do mundo, em qualquer guerra do mundo, na trincheira, a pior comida e o pior cigarro é a moeda, não é isso? O cigarro bom não é a moeda, o cigarro ruim é a moeda, porque todas as coisas são precificadas nele, porque todo mundo quer se livrar daquele cigarro ruim, não é isso? Não, você está descrevendo exatamente livro-texto, tá correto tudo isso. A moeda boa acaba prevalecendo, tá tudo certo. Mas eu acho que as dúvidas aqui, a minha impressão, por enquanto, o Bitcoin não é uma moeda ainda, porque ela não serve como meio de troca. Ela é um ativo. Ela serve como reserva de valor. Hoje ele ainda não é um veículo que quero comprar uma água de coco. Né? Isso. Está em desenvolvimento. É uma reserva de valor, inclusive, é um ativo. Você enumerou bem aqui. Né? Então, por exemplo, o ouro deixou de ser um meio de troca. Talvez no garimpo, mas hoje, eu acho que 99,5% da população brasileira nunca segurou moeda de ouro na mão e tentou trocar alguma coisa com ouro. Você, Paulo? Então, 95% das pessoas nunca tiveram contato. Se você der uma moeda de ouro para a pessoa não sabe nem reconhecer. Não, aliança, a maioria das pessoas tiveram contato, professor, não. Aliança de ouro? A aliança, mas a aliança de ouro não, você não vai vender ela, só em uma situação, é uma reserva de valor, não é um meio de troca. A pessoa, num desespero, ela usa a aliança dela, né? Mas como reserva de valor, como ativo, não como um meio de troca. Né? O ouro até 71 era dinheiro. A base monetária mundial, o valor de todas as moedas de países era praticamente igual ao market cap do ouro até 71. Quando acabou a janela de conversão de Nixon, aumentou em 30 vezes a quantidade de valor das Fiats em relação ao ouro. Então, o ouro foi pesadamente demonetizado. O Bitcoin ainda não é uma moeda de transação corrente. A questão é que, o que eu tenho conversado, inclusive explico no livro detalhadamente, é que a gente está passando por uma fase de proibição de moeda lodial. Os governos, para combater a erosão tributária e para manter esse esquema de gasto, o que o professor Olavo explica lá no Jardim das Aflições, o aumento exponencial do Estado, que ele chama de lei de Wagner na economia, para manter o gasto exponencial, o governo tem que arrecadar mais e mais. Israel, inclusive, esse mês, meteu uma lei botando na cadeia quem tivesse mais do que 5 ou 10 mil dólares em cash na mão e tivesse em casa 30 mil dólares, e era proibido fazer transação acima de 2 mil dólares. Isso já foi feito em vários países, na França, na Itália, eles vão fazer aqui. Dinheiro. Como? O Canadá confiscou o dinheiro, congelou. Pois é. Inacreditável. Quer comentar? Isso. E dentro de pouco tempo vai acabar a moeda física. O jogo do bicho, o médico sem recibo, o cara do tráfico de drogas, ele vai operar como? Se só existir o Pix, se só existir os meios oficiais. O Pix não tem sigilo bancário. Qualquer servidor público consulta seu Pix. Você concordou isso. Isso é dado público. Então, inevitavelmente, as pessoas vão ter que negociar com reais sintéticos. E esses reais vão ser criados através de smart contracts lastreados em Bitcoin. As pessoas vão trocar reais sintéticos, como hoje você manda crédito do Pix, porque 97% dos reais, eles são digitais, ele não existe fisicamente, né? Vai ter reais que vão ser lastreados em Bitcoin, vai ter dólar, vão ter ações, inclusive o cara que negocia ações vai preferir negociar a ação lastreada em Bitcoin do que a ação registrada na Exchange, porque a registrada na Exchange você só negocia 6 horas por dia, em dias úteis, pagando a boletinha lá do imposto. Do Bitcoin você vai negociar a qualquer hora do dia, sem documento nenhum e sem pagar nenhum imposto. Essas estruturas estão sendo criadas gradativamente, são smart contracts. O mundo vai mudar. O Bitcoin vai mudar o mundo mais do que a internet já mudou. Vale a pena estudar isso. Viu? O livro está de graça, bota na internet, Bitcoin Red Pill. Renata Moeda, aparece lá o PDF de graça no Kindle. Tem outros livros, inclusive, melhores em inglês, mas na época que eu escrevi esse ainda não tinha. Tem um livro, inclusive, de um acadêmico e tal, The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, que também explica isso detalhadamente, quem tiver interesse. Vai lá, Arthur. O Canadá, ele confiscou a grana do pessoal que fazia aqueles comboios da Liberdade. Vocês estão lembrados dos caminhoneiros? E mandaram Bitcoin e a maioria deles conseguiu abastecer com Bitcoin. Chegava no posto, alguém dava em cash e o cara pagava em cash no posto, não é isso? Então, a maioria dos caras que receberam o lote... O governo canadense ele fez medidas excepcionais, medidas de exceção.
que os bancos podiam congelar o dinheiro dessas pessoas, confiscar, congela, freeze and seize, congela e confisca sem ordem judicial, não tinha juiz. Não, e sem cometer crime, porque o cara publicamente defendeu o movimento. Sim, ele participava do Comboios da Liberdade, Comboios pela Liberdade, imagina. Esse ano, 22 bilionários na China perderam tudo, não é isso? O que você está Vários bilionários. O cara fala alguma coisa que não devia, ele perde tudo. Você, no Brasil, a sua casa não é sua. Se chegar um oficial de justiça aí, se a casa não é sua, saia. Você vai dar testa no oficial de justiça com a PM? Renatão é ligado no 220, cara. Ô, Renato. Vem, Arthur. Você vai dar testa no oficial de justiça? Não. Sua casa não é sua. O saldo no banco não é seu. Um juiz dá uma canetada, você perde tudo. O Bitcoin é o único patrimônio que, independente do que acontecer no país, você não perde tudo. Você só perde se você der sua senha. Senão, eles podem te matar e não te roubam. Não, mas aí uma coisa que eu falei logo no começo. O que você está comendo aí, Renato? Bolo. Mas bolo do quê? Tô precisando de um bolo desse aí, cara. Banana. Banana radioativa essa daí, cara. Todas as bananas são radioativas, né? Tem potássio, né? O pessoal tira potássio, inclusive o pessoal reduz a banana e conta um contador Geiger, você já viu isso? Rapaz, o cara é ligado no 220, meu. Vai lá, faz espera ele sair da adolescência, que ele está apenas com 40 anos. Assim que ele sair da adolescência, vai ficar mais lento. Renato, eu quando estava na OEA, o pessoal da parte de segurança, de cibersegurança, eles tinham me passado que era possível, sim, você bloquear contas de Bitcoin. Inclusive, era uma tecnologia que tinha surgido mais forte ali em Israel. E me mostraram, lá eu não sou especialista de cibersegurança, era o que eu vi ali. Mas existia a capacidade tecnológica de você conseguir rastrear e bloquear. E aí, fala assim, existe a utilização de Deep Web, que você consegue deixar isso de alguma forma oculto. Mas eles já têm a capacidade tecnológica de poder rastrear isso daí. Eu vi isso, eles me passavam. Tinha lá FBI, tinha Receita Federal Americana, enfim. Queria saber o negócio é o seguinte, tem várias camadas de utilização do Bitcoin. O Bitcoin tem uma camada, como eu falei, que chama on-chain, que é pública, que todo mundo sabe o saldo de todo mundo. Embora não tenha o nome de ninguém, os saldos são pseudo-anônimos. Se eu comprar Bitcoin na sua mão, você sabe que o endereço é meu, não é isso? Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Porque você teve que mandar para o meu endereço. O que você está dizendo, que tem empresas de analítica que fazem, inclusive governos pagam muito dinheiro para essas empresas, é analisar de onde veio cada Bitcoin. Só que ele só tem como confiscar, entre aspas, na hora que o Bitcoin não está mais na mão do dono, na hora que o Bitcoin está na mão da empresa. Por exemplo, esses caminhoneiros, muitos caminhoneiros do Canadá receberam Bitcoin para botar gasolina. Se ele depositasse em uma exchange para transformar em dinheiro, e empresa com sede no Canadá, o governo canadense poderia tomar os Bitcoins dele. Mas se ele vendesse o Bitcoin na esquina ou para alguém dentro do posto para pegar o dinheiro, o governo não teria como confiscar. São as relações P2P, sem intermediários. A mesma coisa do ouro. O governo pode confiscar o seu ouro depositado, custodiado em um banco. Só que ele não tem como confiscar o ouro que está custodiado em sua mão e ele não sabe onde está, não é isso? Sim, foi inclusive no começo da live eu falei que em determinado momento, quando o cara quer transformar o Bitcoin em algo físico, comprar uma casa, comprar um carro, aí sim, aí você pega ele fácil, né? Porque lavagem de dinheiro, existe estratégia. Eles fazem até cursos das fiscalias para inteligência financeira. Então, em determinado momento, o cara vai lá, da onde veio esse dinheiro? Foi... E aí descobre que saído de Bitcoin. No Brasil é lícito você vender até 35 mil reais por mês de Bitcoin. Inclusive, a qualquer um entre pessoas físicas é legal. Se tiver 4 pessoas em sua família, se tiver 4 CPFs ativos, você pode vender 140 mil reais por mês. Isso é um padrão de vida que mesmo com cocaína, garota de programa, tudo é muito difícil o cara chegar, não é isso ou não? Legalmente, sem pagar nenhum centavo de imposto. Sabe, acredita em mim. Você perguntou para a pessoa errada. Tem que perguntar isso aí para o Paulo Enéas. 140 mil reais para uma família de 4 pessoas é uma realização boa por mês, sem pagar nenhum imposto legalmente, não é isso? Antes de você começar a discutir qualquer estratégia ilícita, ou de ser viajante permanente, não tem mais residência tributária em lugar nenhum, ou teoria das bandeiras, você tem várias... Inclusive, muitas pessoas que têm Bitcoin, têm várias residências. Se você quiser fazer uma realização, tem pessoas que compram cidadania, tem países... Inclusive a Suíça lá em Zug, que recebe todos os... Zug é um lugar da Suíça que em qualquer máquina lá que vende
te vende, e até no metrô você compra Bitcoin, aceita Bitcoin, você paga todos os tributos em Bitcoin. Eles têm um programa, tem um Crypto Valley lá, eles têm um programa há 5 anos já. Você compra residência, você paga um lump sum, você nunca mais deve nenhum imposto pessoal, nem de herança, nem de patrimônio, capital, nada. Você paga, eles te dão a residência suíça eterna. Tem uns 10 países que aceitam Bitcoin para lhe dar passaporte com residência, aí você não tem nenhuma preocupação mais dessa aí, viu? Agora eles vão querer que você prove de onde veio o Bitcoin. A questão é essa. Como você falou, de origem, né? O Bitcoin não pode ter vindo de sequestro, né? de tráfico de droga. Ele quer saber que se você comprovar de onde você obteve, tem vários países que vendem passaporte para você, Santkits, tem um monte. Que você nunca mais vai pagar imposto de renda, bicho. Inclusive a Suíça vende residência com isenção tributária eterna. Até sua morte, até seus filhos vão receber sem pagar nada. Você paga um lump sum, uma conta uma vez só, pagamento só. Nunca mais você paga imposto de renda. Bote aí, ZUG, TSUG, não é isso? Tem vários países que fazem isso. Portugal também tem um pacote interessante. Mas deixa eu passar para o Laércio Benco também, para ele fazer a pergunta dele, porque senão não gira. Bom, Renato, parabéns aí, cara. Você é fantástico, maravilhosa a sua explanação. Pelo que eu entendi, então, o Bitcoin não tem o curso forçado, mas muitas pessoas acabam aceitando. Mas, assim, tem uma pergunta. Tem no Brasil, bancos têm os Bitcoins como seus ativos? Se lastreiam em Bitcoins? E tem algum estado no mundo que tenha seu lastro, tem ativo como Bitcoin também? E tem lá mostrando lá nos seus ativos do Bitcoin, ou ainda não? Tem dois países do mundo que reconhecem Bitcoin como moeda e aceitam tributos em Bitcoin. Que é a República Centro-Africana, que é um shithole, e El Salvador, que inclusive tem, como o senhor está dizendo, reservas. Só que ainda não é o momento. Tipo, o Bitcoin ainda não está maduro o suficiente para ser reserva de Estado, porque ele, a cada 4 anos, cada esse ciclo do halving, ele sobe dezenas de vezes e ele cai 90%. Ele caiu 90% em 2014, ele caiu 90% em 2018, e esse ano agora já caiu 75%, talvez caia 90%. Ele tem um ciclo ainda, é porque o preço é uma informação. E a descoberta de preço de uma coisa que nunca foi negociada e nunca teve nada parecido é uma coisa realmente que não tem nenhuma regulação, não tem nenhuma regra de parar de negociar com uma ação, é um negócio realmente do Velho Oeste. As pessoas que se metem com isso, eles aumentam a riqueza 10 a 20 vezes a cada 3, 4 anos, exatamente porque você está comprando um terreno no mato, né? Isso onde não tem nenhuma infraestrutura. Existem 2 países que reconhecem como moeda, existe um país que tem isso como reserva, e eu acredito que logo, logo os Estados Unidos, que tem muitas empresas de Bitcoin lá, vai fazer a mesma coisa com o Bitcoin que ele fez com o Ouro 83, que ele vai fazer o iminente domain, que ele vai desapropriar os Bitcoins em custódia corporativa. Se os Estados Unidos fizer isso, ele vai passar a ter 2 vezes o market cap do Bitcoin do que ele tem do de ouro. E aí ele provavelmente vai ser o último país do mundo a acabar, a colapsar. As eleições, por exemplo, na Coreia, o cara ganhou a eleição do outro com 0,2% de diferença. Ele ganhou porque na eleição anterior ele prometeu mais isenção e mais benefício ao pessoal que tinha de Bitcoin. Na Ucrânia, logo antes da guerra, eles obrigaram os políticos a declarar e 30% dos políticos declararam que tinham Bitcoin. Nos Estados Unidos já é 19%. Então, na hora que a população, que 20, 30% da população tiver os seus ativos nisso, ele também vai votar em quem defender ou quem for contra isso. E é o que eu perguntei ao senhor. Quando acabar o dinheiro físico, o cara vai comprar voto no Pix? O cara vai receber caixa 2 no Pix? Como é que o cara vai fazer para receber caixa 2 e comprar voto? Aqui na Bahia, outro dia, Gedel tinha 150 milhões de reais em casa, uns anos atrás, não é isso? Como é que Gedel vai comprar voto? É no Pix? Que qualquer servidor público municipal vai lá e consulta o Pix de todo mundo e comprova a cadeia de onde é que veio o dinheiro, follow the money? Como é que vai fazer? Ele vai ter que utilizar algum meio que seja realmente pseudonônimo, que não se associe a ele. E o Bitcoin tem várias camadas que são assim. O Arthur falou que você pode acompanhar o saldo, sim, on-chain, mas tem outras camadas, como Lightning, como Liquid, tem tudo isso no livro e tal, recomendo altamente a leitura, e não são rastreáveis. Você não rastreia as transações dentro da cadeia, só quando ela entra e sai. E tem Bitcoins lá há anos, que você não tem como ir, muda de mão centenas de vezes lá, e nisso aí você não tem como acompanhar. Paulo, tua vez. Você tá Voltou. Agora está ok. Bom, está evidente para mim, pelo menos para o público também, que é de uma complexidade muito grande para quem não está familiarizado. Então, vou voltar à minha pergunta pedestre aqui. Em que lugares do mundo hoje, ou vamos falar aqui do Brasil, que lugares do Brasil você pode transacionar com o Bitcoin? Eu dei um exemplo muito, muito concreto aqui. Eu quero comprar um par de sapatos.
Quero comprar um fone de ouvido aqui, um microfone aqui para o meu computador para fazer minhas lives aqui. Tem lugares hoje onde eu posso chegar, tá bom, eu vou... E como que é essa transação? É equivalente você passar com cartão ou você vai... Ou seja, existe cartão pré-pago, existem diversos cartões, existe, inclusive, são solução para quem quiser... poder operar. Hoje você opera com dinheiro físico, ou com o celular, ou lá, por Pix, ou com cartão, que logo vai acabar possivelmente, o cartão de débito ou crédito, enfim, de modo geral. Várias exchanges de Bitcoin. Qual é a operacionalidade disso para o cidadão comum? Como meio de troca? É isso. Várias exchanges de exterior já compraram bancos como a Kraken e emitem cartão de crédito pré-pago. Aqui no Brasil, acho que o mais comum é o Crypto.com. Eu nunca fiz isso. Cartão de crédito é uma coisa obsoleta. Não existe cartão de crédito na China, no Japão, nas sociedades avançadas. Isso é uma coisa que quase não existe. É como um cheque para nós. Cartão de crédito é uma tecnologia obsoleta. É tudo aplicativo. Mas existe cartão de crédito pré-pago em Bitcoin. Que você pode gastar em real, ele debita em Bitcoin. A questão, como a gente estava conversando, é a lei de Gresham. Se você tem fluxo em real, não faz sentido você ficar gastando Bitcoin gradualmente. Hoje o Bitcoin, pela variação dele, o potencial de valorização, faz muito mais sentido como reserva de valor e colateral supremo. Mas existe tudo isso que você está falando. Existem cartões pré-pagos em Bitcoin, existe máquina que você vai lá e tira real. Por exemplo, você vai viajar para o exterior, você vai tem vários países que é muito mais barato você chegar no ATM de Bitcoin e sacar euros e sacar moeda local do que você ir no exchange que vai ter um custo maior. Além disso, tem a rede P2P. A comunidade, pessoas que eles dão dinheiro em cash por Bitcoin. Isso existe no mundo inteiro. No Brasil, o volume disso é 100 vezes, pelo menos, maior do que o volume de ouro. Hoje, o Bitcoin é 100 vezes mais líquido. Se for comparar o volume das exchanges com o volume de negociação formal de ouro da BMF, é 2 ordens de grandeza maior. O Bitcoin não vai substituir o real. O Bitcoin vai substituir primeiro o ouro, depois as ações e depois os imóveis como reserva de valor. Porque os imóveis nunca foram reserva de valor em nenhum país com a população caindo. Nunca. O Brasil, a população vai cair ou subir com a fecundidade de menos de 1,5 filhos por mulher. Na Bahia, esse ano, nasceu menos criança do que nos últimos 40 anos. Como é que vai? Vai ter, inclusive agora com a internet universal, vai ter pessoas que vão morar em lugares que você nem imagina, né? É capaz de daqui a 20 ou 30 anos ter metade da população urbana no Brasil que tem hoje, né? Os imóveis vão valorizar ou desvalorizar. Fora que todos os grandes impérios do passado eram baseados em imposto sobre imóvel. Nos Estados Unidos tem um monte de cidade fantasma, porque o esquerdista toma poder, começa a cobrar um imposto absurdo e quebra imóvel, né? É discutível, inclusive, se existe propriedade imobiliária no Brasil. Porque se você tem que pagar um valor que não é definido por você para permanecer o imóvel, você é locatário, você não é proprietário, não é isso? O otário tem que pagar IPTU, mesmo não tendo prejuízo com o imóvel vazio, né? Então, o Bitcoin, para mim, além de ser uma nova tecnologia, que tem potencial, inclusive, de valorizar dezenas de vezes por ciclo, é um imperativo moral. Para mim, é a única maneira de, inclusive, transacionar com reais ou dólares, se eu quiser transacionar com sintéticos, sem financiar criminosos. No futuro, hoje já se faz isso com dólar, e no futuro vai se fazer com real. Você vai fazer pagamentos em real, colateralizados em Bitcoin, com sintéticos, sem financiar os vagabundos, sem financiar STF, sem financiar Dilma, sem financiar os ditadores. O senhor compreende o que é o sintético? Você entrar hoje no Nubank, você entrar hoje no Mercado Livre, eles vendem Bitcoin, só que é Bitcoin de mentira. É um sintético, é um produto financeiro criado para emular a variação do Bitcoin, mas que você não saca o Bitcoin e nem tem lastro em Bitcoin real. Não entendeu o que eu estou dizendo? O professor, com certeza. Paulo Enéas, eu não sei. Não é um ETF de Bitcoin, eles não têm Bitcoin. O ETF não é de spot. Existe ETF de spot no Canadá e na Suíça, mas esse ETF mais líquido do Bitcoin, ele é liquidação em dólar. Ele é um sintético. Mas é um sintético baseado em opções de Bitcoin? Tem que ter algum... Não, é baseado na liquidação em dólar do vencimento. Não é um perpétuo, um swap perpétuo, não. Ele tem vencimentos. Quando chega no vencimento, ele é liquidado em dinheiro. Ele não é liquidado fisicamente. Como tem futuro de petróleo em vários mercados aí, que você não entrega o petróleo, você só recebe a diferença, né? Eu concordo contigo. Os futuros de petróleo, belo exemplo, os futuros de petróleo ou futuros de ouro, você só paga a variação nominal do valor no dia do vencimento do ativo. Do derivativo, aliás. Do derivativo, perdão. É o mesmo princípio, mas em algum momento, por exemplo, quando você vende ou compra um futuro, você tem que depositar colaterais, garantias lá para cobrir essa variação. Isso. Em algum lugar, quem está vendendo esses produtos derivados do Bitcoin tem que depositar uma garantia qualquer. Não precisa ser nem 100 Bitcoin, mas tem que depositar. Exatamente. Atualmente, ele está sendo reipoficado. Exatamente o que você está dizendo. Hoje em dia, o cara pode negociar Bitcoins sem ter exposição ao Bitcoin. Ele pode botar um outro ativo qualquer, dólar, e está vendido em Bitcoin. Você pode fazer isso
Você pode fazer isso com ouro, mas em algum lugar tem que ter o controle. Porque senão Existe o pessoa CBOE, a CME, quem faz o controle são as bolsas, né? Agora, o senhor foi num ponto muito importante. Governos e grandes corporações podem, inclusive, desvalorizar muito o Bitcoin, vendendo o Bitcoin sem ter. Porque nesses ambientes, como o senhor disse, você pode colocar qualquer outro ativo como colateral e alavancar. Tipo, inclusive, vender várias vezes do que você tem. A questão é que a alavancagem, ela serve como mola. Ela serve como mola, uma alavancagem para cima. Vai ter uma hora que vai ter uma chamada de margem, vai corrigir para baixo. Uma alavancagem, o cara shortar, vai ter uma hora que ele vai ter que realizar esse short. Em algum momento, o ativo tem que ter alguma ligação com o derivativo e o ativo. Mas eu não lembro quem era a vez, se era do Benco ou do Arthur. É Benco? Deixa eu perguntar aqui. Vamos imaginar assim, qual o cuidado que uma pessoa que está assistindo agora aí, que quer investir em Bitcoin, qual o cuidado tem que ter para não cair no golpe? Estudar. Leia o livro de graça na internet, Bitcoin Red Pill. Lá ensina detalhadamente como você em sua casa vai aprender, a fazer um endereço público, que você vai receber um dinheiro offline de uma máquina que nunca conectou à internet, mais privado do que as antigas contas numeradas da Suíça. Você pode receber dinheiro sem ninguém saber, nem o cara que depositou, quem é o dono daquela... O cara que depositou, ele não tem como provar que é seu. Hoje em dia isso é possível. Você pode enviar o dinheiro, você pode assinar uma transação e mandar para o cara, e ele, na hora que ele quiser, anos depois que você morreu, vai jogar essa transação na internet e ela só valer, e ela só ser pública na hora que o cara quiser. O Bitcoin dá essa faculdade. Você acha que os políticos não vão aproveitar? É isso que eu perguntei ao senhor da outra vez, Laércio. Como é que vai ser o Caixa 2, quando não tiver dinheiro físico, vai ser no Pix? Ouro. O Paulo Enéas falou que o Bitcoin era coisa complexa. O Bitcoin é 1000 vezes menos complexo do que ouro. Eu sou um engenheiro de produção civil, eu fui o primeiro do Brasil no ENAD. Eu não sei lhe dizer a pureza de um ouro. Eu sei o que é amagnético, diamagnético, paramagnético. A maioria das pessoas que estão me assistindo aí sabe qual é o nível de magnetismo de cada tipo de ouro 80, de ouro 70, de ouro 15, de 16, 24. Será que eles sabem fazer laminação de ouro, bioimpedância, sabe densidade de ouro? As pessoas que estão assistindo isso, nossos ancestrais sabiam intuitivamente. Tanto é que nos Estados Unidos, sound money é o som que o ouro fazia batendo no ouro, não é isso? O dinheiro sonante era o som, o cara sabia o que era ouro pelo barulho. Então, a gente não vai ganhar essas habilidades de ouro de novo. O tráfico de droga não vai usar ouro e prata. A compra de voto não vai usar ouro e prata. A gente vai usar o quê? O que esses caras vão usar? O médico sem recibo vai receber no Pix? Ele vai receber como? Isso não é uma coisa daqui a 10 anos, não. Isso é uma coisa daqui a 2, 3, 4 anos. Na Índia, é um país merda, pior que o Brasil. Já é proibido, não tem nenhuma cédula acima de $20. Como é que vai fazer, Laércio? Como é que o Gedel vai comprar voto? Como é que o pessoal do PT vai receber o Caixa 2 dessa vez do Odebrecht? Diga aí para mim. Deixa eu fazer um comentário aqui. Isso daí me incomoda, porque onde tem muita sujeira, eu não quero estar. Né? Se você está falando, olha, é para lá que vai a sujeira, eu não quero estar. E isso gera um desconforto. Quanto ao ouro, o que acontece? De fato, hoje em dia, no passado, as pessoas sabiam... mordia o ouro, fazia... Né? E mesmo assim, no miolo do ouro, podia pôr chumbo, né? Porque acaba sendo... Enfim, tem um monte de esquema que tinha. As moedas, elas são dentadas. Não sei se vocês já viram, a moeda ela é cortada na borda dela. Tem que achar uma moeda aqui. É dentada. A expressão é exatamente essa, para não ser raspada, então, isso. Você tem a moeda aqui, e aqui na borda dela, ela era dentada porque as pessoas... raspavam bem de levinho para ir tirando o metal precioso, pouquinha coisa. Então, eles fizeram isso para parar de pessoal raspar as moedas. Então, tem um monte de detalhes que hoje em dia você consegue mitigar. Como? Você compra as barrinhas de ouro, elas vêm seladas, vêm com certificado de pureza do lado. Então, assim, eu já comprei certificado de pureza de leiloeiro oficial falsificado aqui no Brasil. O Banco Central chinês já comprou de banco chinês e a barra era falsificada. Só tinha ouro por fora e por dentro era tungstênio. Imagine uma pessoa qualquer da rua. Voltando à sua questão, professor, a questão é a seguinte: se o senhor não quiser utilizar o dinheiro que o vagabundo usa, o senhor não pode usar dólar, porque o dólar, a maioria, inclusive, das notas de dólar física tem resquício de cocaína físico. A maioria das cédulas dos Estados Unidos contém cocaína. Você passa o negócio e fica azul. Não entendeu o que eu estou dizendo? Você pegar qualquer cédula dos Estados Unidos que tem mais 2, 3 anos circulando, você pode passar lá, vai dar azul a maioria. Não, a moeda real.
O dinheiro que eles usam mais para sacanagem, papel moeda, é euro, porque no euro o dólar no máximo que você tem é a nota de $100. Assim, tem nota de $1 milhão, mas não existe na prática. Agora, do euro tem de 500 euros. Né? Já pararam de emitir e Não, o banco receber. Os caras estão tirando de circulação, né? A moeda hoje em dia, a maior denominação que existe no mundo é de Singapura, né? Estão tirando de circulação tudo. Isso aí é verdade que você está falando. Querem acabar com a circulação do dinheiro físico. Não, 500 euros eles não emitem há 3 anos e já tem 2 que o banco se vê. Qualquer banco que você chegar é uma putaria. Se você chegar com a nota de 500 euros num banco na Europa, praticamente você está chegando com a arma no aeroporto, não é isso? Lécio, quer voltar para a tua pergunta? O Renato é ligado realmente no 220. Mas, professor, só voltando a essa. O senhor atira? O senhor tem CR, CAC, essas coisas? É o bolo de banana, é o bolo de banana. É o senhor atira, professor? O senhor tem CAC, CR, essas coisas? Pronto. O senhor sabe o senhor sabe o que é uma Chicago Typewriter, não é isso? Uma Thompson 45. Eu sei o que é uma Thompson, eu não gosto. Não é pronto. Eu já tirei. 15 anos antes do exército americano adotar. Mas, Bruno, você nunca deu que ele acidentar em aeroporto, não, né? Não, eu não sou marreco. Isso. Tá bom isso aqui? Perfeito. Sim, senhor. Tá bom? Tradicional, madeira, isso. Eu gosto disso. Isso daqui é a famosa vassoura de vagabundo. Entre o vagabundo, você varre ele para fora. Isso. Antes, os vagabundos, os criminosos, eles são mais afeitos ao risco. Qualquer tecnologia, qualquer uma, é adotada primeiro pelo crime, porque eles têm um grau maior, a aversão deles ao risco é menor. Eu já tirei de Thompson. 45. Você está falando da Thompson. Eu já tirei com a Thompson, mas a Thompson que eu atirei, quem não sabe, a Thompson é a metralhadora americana usada na Segunda Guerra Mundial, mas aí era um carregador comprido, né? E aí os gangsters americanos pegaram a Thompson e usavam aquele com a lata de goiabada, sabe aquele redondo que põe embaixo, que daí cabe mais. Mas na Segunda Guerra Mundial, num pelotão, o oficial ia sempre alguém com uma Thompson e alguém com uma 12, geralmente era o oficial que estava com uma 12, inclusive, e o pessoal o resto de fuzil, né? Eu particularmente não gosto de atirar. Eu tive uma vez, eu atirei com Thompson, eu não gostei. Não é minha praia. O que eu não gosto é de pagar o custo, né? Que na hora que você vai ver, você gastou 500 reais. Mas a questão é que eu estou dizendo é essa. Antes do exército adotar, 15 anos antes do exército adotar, isso já era marca registrada de vagabundo. Até a Disney, o personagem da Disney, Dick Tracy, tem uma Thompson. Os vagabundos lá, o massacre lá do Dia dos Namorados de São Valentino, foi com Thompson. Os vagabundos adotam qualquer tecnologia primeiro. Qualquer tecnologia é primeiro adotada pelos vagabundos. E geralmente é primeiro pelo estelionatário, aí depois pelo sequestrador e vai chegando no assassino, porque inclusive tem hierarquia de QI entre eles também, não é isso? Rapaz, se você não existisse, tinham que te inventar, meu. Como é que eu cheguei aos 50 anos e fui te conhecer só agora, meu? Pô, a gente, esse cara daí, meu, é o nosso homem lá na Bahia, meu. O bem dá para a gente viabilizar, porque o bicho é uma Thompson. Ele é uma Thompson. Com certeza. Renato, vou fazer uma pergunta também direta, objetiva. Em que medida o Bitcoin ele facilita ações ilegais? É uma pergunta muito objetiva. Uma vez que, pelo que eu estou entendendo, uma das características do Bitcoin é justamente a dificuldade de controle do Estado. Como hoje as moedas, todas elas têm algum tipo de controle do Estado. Tem um controle total do Estado. O Estado que emite, ele que dá o lastro fiduciário, assim por diante. O Bitcoin, pelo que eu estou entendendo, não. Ele tem a característica de ser apartado de qualquer sistema estatal. Em que medida que isso tem como contrapartida de estar do lado sujo, de facilitar transações e outras medidas que estão no campo da ilegalidade. Então, o crime organizado, o tráfico, a prostituição, poderem, digamos assim, operar sem risco de serem pegos. Estou falando com linguagem muito básica, Paulo, para as pessoas entenderem também. O Bitcoin é uma arma. O Bitcoin é uma arma. O Bitcoin é uma arma. O principal motivo de pessoas, de pessoas livres terem armas, não é se defender do vagabundo, é se defender do Estado. O Estado é o maior criminoso da história da humanidade. No século XX,
ações legais, formalmente legais, mataram 20 vezes mais do que o crime privado. Beleza? Então, se ele não pudesse ser utilizado fora da legalidade estrita, fora do que os ditadores dizem que é a lei, não faria sentido, ele não poderia ser usado contra uma ditadura, não é isso? Chega o Alexandre de Moraes e diz que é proibido fazer uma doação, como os caras fizeram no Canadá, e eu quiser fazer uma doação a Paulo Enéas, a única maneira vai ser mandando Bitcoin, não é isso? Se ele, inclusive, quando eu fui lá eu conversei com o professor Olavo, ele disse que não, isso era complicado, que era de outra geração. Eu falei com o pessoal de vocês, se vocês receberem através do PagSeguro, o senhor vai se fuder. Ele teve problemas com o Internal Revenue Service, ou não teve, o professor Olavo? Inclusive, os vagabundos da Receita brasileira e americana têm o CPF de todos os alunos do COF de uns 10 anos, através do PagSeguro, e além deles, os donos do PagSeguro, que também são esquerdistas, têm o nome de todo mundo para expurgos. Se fosse com Bitcoin, ele não ia ter identidade de ninguém, ele ia ter um número lá. Se você comprou em cash na mão de alguém, o cara nunca vai saber quem pagou o curso, não é isso? Ele reduz o poder do Estado, ele anula o poder do Estado de expropriar, ele anula o poder do Estado de tributar seu patrimônio e de controlar o seu patrimônio e a sua renda. O Bitcoin veio, como eu repito o que eu falei, o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. Como Jesus Cristo veio fazer a lei do Antigo Testamento ser mais perfeita, o Bitcoin veio fazer a propriedade privada ser mais perfeita. A propriedade privada hoje no Brasil é ilegal. A propriedade privada, como ela é entendida no Código Justiniano, dentro do direito natural e divino, é ilegal. A propriedade na legislação brasileira, ela é limitada e fundamentada no quê? Na função social. Função social é a opinião do vagabundo. Então não existe propriedade no Brasil. Na hora que você restaura a propriedade privada real, é lógico que vão ter alguns políticos que vão achar ruim, né? Você precisa se atualizar, Renato. Sim. Você precisa se atualizar, porque a Constituição do Chile está lá constando. A propriedade privada tem que cumprir a sua função social e ecológica agora. Exatamente. Ecológica também. É isso, Paulo. Nós somos positivistas ou realistas? Nós somos racionalistas, socioconstrutivistas, ou a gente acredita na realidade das coisas, no direito natural e no direito divino? Se a gente... Crimes reais, tipo assim, os crimes verdadeiros, os crimes do direito natural, o Bitcoin não viola nenhum. Inclusive, ele possibilita a pessoa se defender de diversos dos crimes, né? Agora, crimes formais, crimes sem vítima, crimes que só existem na cabeça do cara que acha que você é o escravo dele, realmente ele vai violar, viu? E ele vai violar, acabando com o poder do Estado e acabando com as ditaduras. E o Bitcoin, daqui a alguns anos, quando ele se desenvolver mais, e os smart contracts se desenvolverem um pouco mais, ele vai propiciar alguns tipos de relação com apostas descentralizadas de morte. Eu vou poder apostar o dia que alguém vai morrer, e se 1.000 pessoas apostarem R$1.000, dá quanto de prêmio? E se 1 milhão de pessoas apostarem R$1.000 por dia, dá quanto de prêmio? Dá 1 bilhão, não é isso? Você acha que tem 1 milhão de pessoas que apostaria R$100 ou R$1.000 em que dia Lula vai morrer? Por R$1 bilhão, até a família dele mataria ele. Existem vários tipos de contrato, como as apostas descentralizadas de morte, que são análogos a um seguro de vida que você pode fazer de político nos Estados Unidos. Tem jurisprudência constitucional sobre isso, que vão realmente acabar com os ditadores. Isso vai inviabilizar a ação criminosa de estados criminosos. Renato, como é que faz na via inversa? Se eu quiser fazer valer o Bitcoin que eu tenho, e eu já não tenho possibilidade de entrar em judiciário nenhum, porque ele está fora do circuito das nações. Como é que eu faço valer o meu dinheiro? Como é que eu consigo reaver se alguém me pegar? Se você rodar um nó, você é soberano sobre esse nó. Você, a cada 10 minutos, você no seu computador vai reconhecer cada saldo em cada endereço. Se você pode rodar em sua casa um nó, você precisa de um HD, é só isso. Você vai ser soberano. Bem, mas e se alguém inventa, como tudo que é de internet, alguém pode inventar um sistema, um aplicativo, vai lá e me pega o dinheiro. Roubaram o meu Bitcoin. Como é que eu faço? Eu vou dar um exemplo. Se você puder hackear o Bitcoin hoje, shortando o Bitcoin, como o professor falou, você pode, inclusive, se expor ao Bitcoin shortando sem ter Bitcoin. Você entendeu? Você entende o que é short e long, não é isso? Sim. Pronto. Se alguém pudesse, como você disse, hackear o Bitcoin ou bloquear uma conta de Bitcoin, você provaria que ele não tem valor intrínseco nenhum. Você destruiria o valor dele. Se alguém pode fazer isso shortando o Bitcoin e ganhar bilhões de dólares, dezenas de bilhões de dólares, por que ninguém fez? Cada dia que o Bitcoin tem maior valor e maior volume, isso valeria mais. E se alguém soubesse isso, faria rapidamente antes da outra pessoa saber e fazer, não é isso? Se fosse possível alguém hackear o Bitcoin ou bloquear o Bitcoin, como você mencionou, não faria sentido nenhum lógico o cara ter um asset desse, que tem um conhecimento desse que pode produzir bilhões de dólares de riqueza e não usar, porque a qualquer momento qualquer pessoa pode descobrir e usar antes dele, né? O que eu escutei, Renato, é que muita gente começa
muita gente começa a mexer com isso e acaba cometendo algum erro operacional e é roubado, é hackeado e roubado. Você tem algum contato com esse tipo de episódio ou não? A maioria das pessoas que já tiveram Bitcoin perderam. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam. Só que a maioria isso é muito comum. As pessoas têm que se educar. Qualquer coisa que você se meta na vida sem entender, se você investir em gado, se você investir em imóvel, qualquer coisa que você invista na vida sem você entender, vai acontecer uma coisa que eu não posso nem falar com os senhores, né? Isso, a expressão do que é que vai acontecer, né? Vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Você vai aprender de uma maneira anal, né? Isso, se você se meter numa coisa, você tem que primeiro estudar. Não, tem pessoas que querem fazer aprendizado por demanda. Se você quiser, tem aplicativos aí, BIPA, que você deposita R$5 no Pix, compra Bitcoin, você vai errar com R$5. Beleza. Agora, se for uma quantidade de dinheiro acima de R$1.000, R$2.000, R$500, eu realmente aconselho que lê o livro, que estude antes de fazer, não é isso? Só tem uma forma de aprender a nadar, não é isso, professor? Não, eu concordo contigo. Você pode ver outras pessoas nadando antes e tal, e depois você vai dar uma nadadinha, você vai se embolar, você vai se afogar um pouco, não é isso? Mas uma coisa que pode lhe prevenir é ver outras pessoas nadando antes, é estudar. Se você se meter em qualquer mercado, pedra, ouro, arte, qualquer coisa sem estudar, você vai se lascar, não é isso? É verdade. É verdade. Não sei se Arthur, Benco ou Paulo querem fazer uma pergunta. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas eu não queria monopolizar. Então, pelo que o Renato está falando, Renato, o Bitcoin, a melhor coisa que você tem é você estudar e fazer diretamente, sem intermediário, sem corretora, sem nada, você ir lá, aprender e fazer. Laércio, o negócio é o seguinte, tem vantagem de ter arma ilegal e legal, não é isso? Uhum. Ou não? Tem vantagem de ter arma legal, você poder sair na rua sem estar preocupado de resistir. Porra, o porte abacaxi aí que o professor tem, ele vai dizer, não, eu tô indo pro clube de tiro, não é isso? Vai dar com a arma. É isso. Tem vantagem de ter arma legal e tem vantagem de ter arma ilegal. Se tiver uma arma ilegal, você pica o fogo, o cara tá desarmado, você vai empurrar na mão do vagabundo e ele que atirou, né? Ele chegou com essa arma aí, eu tive que matar ele, né? Ou vê um Jairinho aí no seu filho, no seu sobrinho, você vai cortar o cara, você não vai cortar o cara com a arma no seu registro, no seu nome, pelo amor de Deus, não é isso? A mesma coisa acontece com Bitcoin, beleza? O Bitcoin legal, como o professor falou, é importante você ter Bitcoin formais e informais, porque o Bitcoin formal você pode querer comprar uma casa, uma fazenda, uma cidadania. Você acha que Suíça vai aceitar um Bitcoin sem origem? Foi o que eu falei. Tem dezenas de países que, inclusive, tem vários países que aceitam o pagamento em Bitcoin. Sug lá, o cantão da Suíça, aceita que você pague em Bitcoin, todos os tributos. Só que ele não vai aceitar um Bitcoin qualquer que você não tem como provar de onde veio, não é isso ou não? Assim como ele não vai aceitar uma barra de ouro sem recibo. Existe vantagem de você abrir uma conta na corretora, na Bitcoin Trade, na Leak, no Alltime, nos aplicativos aí, bipa.app. Existe vantagem de você comprar um Bitcoin na legalidade, porque inclusive o governo brasileiro reconhece o seu direito legal de vender até R$35 mil por mês por CPF sem pagar nenhum imposto. Não vale a pena você ter um ativo que você pode vender legalmente, inclusive você está aumentando seu patrimônio ilicitamente, não é isso ou não? Exatamente. Não, existe vantagem legal hoje de ter Bitcoin legal. E existem vantagens de ter informal, do mesmo jeito de arma. Tem vantagem. Aí eu vou falar o seguinte: você nunca faz o caminho inverso. Toda vez que você deixa sujo o dinheiro, que é a famosa frase do Tarcísio, que é péssima: dinheiro não tem carimbo. Tem carimbo sim. Você tem o dinheiro, você tem um ativo legal, todo bonitinho. Então, não. Eu tenho esse Bitcoin tem origem, eu ganhei com o meu trabalho, paguei 27,5% de imposto de renda, está aqui. Ou, no meu caso, né, eu fiz a minha declaração de bens, né, que antes até sair a minha declaração de bens, todo mundo me chamava de fracassado, que eu devia a minha vida para o presidente Bolsonaro. Na hora que viu a declaração de bens, pô, esse cara é um macho alfa. Como é que é? Na hora que o cara viu o valor dos bens, aí foi o macho alfa, o cara é o vencedor, né? Eu tô falando há um tempão que, ganhei muito mais do que isso na iniciativa privada. Então, veja, o meu dinheiro, ele é todo certinho, ele é todo com origem, todo bonitinho, todo perfeito. Tanto é que não pegaram uma vírgula fora do lugar. Se um dia vierem para cima de mim, aí eu consigo, né? Por exemplo, eu tenho dinheiro oficial, legal, bonito, registrado, numa empresa que eu comecei com ela na Holanda e depois eu passei para a BVI. E ela tem conta fora do Brasil. Então, se alguém, algum maluco, falar, pega e confisca o dinheiro do Abrão, eles confiscam o que está no território brasileiro, o que está fora. Ele não pega. Ele não tem como pegar.
Carta rogatória ele pode. Ele pode através de carta rogatória, como eles fizeram com... Eles não recuperaram o dinheiro do trust de como é o nome dele? Do cara lá do impeachment. Inclusive, trust não tem dono. O trust é uma afetação patrimonial. Os caras conseguiram recuperar o dinheiro do trust, né? Não, mas a minha situação legal é outra. Não é dinheiro sacaneado, entendeu? O processo... Qualquer país que tenha o devido processo legal, você está me falando que o mundo inteiro vai para um cenário de caos total. Aí tudo bem. Mas qualquer país que tenha ainda o devido processo legal, um juiz local não vai bloquear os meus bens com base num pedido do... E que país é esse, professor, que eu não conheço? Que país é esse que ainda respeita o direito natural? Então vamos lá. Os Estados Unidos respeita os caras brocando na casa de Trump? Eu vou te dar exemplo. Eu vou te dar um exemplo. 100% não existe. Existem camadas de proteção. Isso, perfeito. 100%, só a morte. Não quero risco nenhum, então você morreu. Tá? Isso é livro-texto também. Então, são camadas de proteção. O Alexandre de Moraes mandou prender o Alan dos Santos. Alan dos Santos estava onde? Nos Estados Unidos. Ele foi preso? Não. Não aconteceu nada. O dinheiro dele no Brasil está congelado, confiscado, tudo. O que ele conseguir aqui, nem encosta um dedo nele. Se um dia os Estados Unidos afundar, hipoteticamente, o Canadá, por exemplo, foi surpreendente. Então, essa tecnologia, eu numa BVI, eu consigo colocar meu dinheiro em diferentes países. E eu sempre vou procurar um país onde ainda exista lei. Eu não vou mandar meu dinheiro para a Venezuela ou para a Argentina. Eu vou mandar o meu dinheiro para um país onde ainda exista resquícios de lei, de processo legal. Então, a mesma coisa. No limite, você consegue sempre, enquanto seu dinheiro, seus ativos, seus bens são legais, você, tendo um instrumento, você consegue desviar. A hora que fica sujo, fica tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Para algumas coisas, para outras não, né? Não, assim, o dinheiro limpo é sempre limpo. O dinheiro sujo, para limpar, tanto é que você não paga para esfriar o seu dinheiro. Você paga para esquentar o seu dinheiro. Você tem 100 milhões de reais limpíssimos. Você não tem que pagar nada para esfriar. Se você tiver 100 milhões de reais roubados, frios, você tem que pagar um pedágio para esquentar esse dinheiro. Com certeza, com certeza. Né? Então, com certeza. Agora, essa solução do senhor demanda escala. Uma pessoa que ganha 1.000, 2.000 reais por mês não consegue se proteger do Estado através de BVI e de offshore. Você concorda comigo? Isso aí não é para todo mundo. O Bitcoin é para todo mundo. Não. Mas daí uma pessoa que ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês... Uma pessoa que acumula 1.000 reais por mês. Oi? Uma pessoa que acumule 2, 3 mil reais por mês e seja politicamente muito mais simples e mais fáceis em alguns aspectos, até mais fáceis. E ele tem várias possibilidades. Pode ser Bitcoin, mas ele pode fazer isso com correntinha de ouro? Pode. O custo de transação é altíssimo. E, por exemplo, teve uma hora na Venezuela que o ouro na Venezuela valia 1/3 do que fora. Quando estourou mesmo, 2000, 2005, 2010, você tirar o ouro da terra valia menos do que tirar o ouro da Venezuela. Porque se houver um colapso, como está tendo na China agora, que você chega no aeroporto, eles lascam seu passaporte, ele lasca seu visto, manda você voltar para casa. Tem pessoas pagando $100 mil hoje para ser colocado da China. Isso aconteceu com países tidos como civilizados, como Nova Zelândia e Austrália. Vamos olhar momento de colapso. Eu vou te descrever, posso te contar um monte de histórias que eu escutei de quem viveu momentos de colapso. Os dinheiros que tinham na Polônia, na Alemanha, na Rússia, não valia nada, era papel. As moedinhas. Eu tenho moedas da França que você pega ela e fala, isso aqui é uma lata de alumínio cortada, é ridícula. E ouro em líquido. O cara não consegue tirar ouro da Venezuela. Ele não conseguiu tirar ouro da Ucrânia. O Bitcoin conseguiu. Calma. No momento de estresse, que é esse que você está me descrevendo, momento de estresse absoluto, que você está precisando sair do país para sobreviver, essa preocupação de preservar valor é menor. Você está pensando como eu escapo, como eu fico vivo. E aí eu vou te dizer, né, o que eu escutei, mas não precisa ser só da Segunda Guerra Mundial. Se você pegar no Império Romano,
você encontrou um monte de ouro enterrado, que o pessoal não conseguia tirar o ouro da Inglaterra quando eles mandaram abandonar. Né? O Império Romano falou: vamos abandonar essa província, acabou. Foi período, caiu tão rapidamente que o pessoal enterrava o ouro e saia correndo. No momento de estresse desse, o que eu acho que vai valer muito, uma arma pequena, munição, comida enlatada, bicicleta, num cenário de estresse absoluto, que eu acho que a gente não vai chegar nele. Tá? No cenário de estresse absoluto, todos os seus bitcoins não valem nada, cara, porque... Não, e num cenário de estresse como o da Venezuela, você não vai ter acesso à internet, né? Você não vai ter acesso à energia elétrica. Não tem acesso à energia elétrica, tem apagão de 8 horas. Você está em mute. O único jeito do Renato ficar sem palavras é ele estar no mudo. Você está em mute. Me perdoe. Arthur, na Venezuela, em nenhum dia a internet parou de funcionar, e nem em Cuba. Tanto em Cuba quanto na Venezuela, você compra através de tem vários sites que vende tudo que vende na Amazon. Tem gente que vive de Bitcoin na Venezuela, vive bem, tem acesso a medicamento, comida, come quem quiser, inclusive come esposa de quem quiser, filho de quem quiser, de 100, 200 dólares. O cara vive muito bem. A internet não parou de funcionar na Venezuela. Inclusive, o que aconteceu na Venezuela está acontecendo hoje, pior no Sri Lanka. Aconteceu hoje, está acontecendo agora em Líbano. Se os Estados Unidos continuarem utilizando o FRE, a taxa do Fed, como arma de guerra para reduzir o valor do petróleo, vários países vão colapsar. Esses países merda de terceiro mundo, importadores de comida e energia, a tendência é que vários colapsem. Nesse aspecto aí, tá na América do Sul, é um grande ativo para a gente. Você vê que vários países do mundo estão sentindo muito mais a subida de taxa de juros do que o Brasil. O Brasil, pelo menos, é suficiente em energia e comida. Vários países vão colapsar. Agora, não existe, tipo assim, todos os cenários, eu concordo com o senhor, que em todos os cenários de colapso, ter arma e munição é superior a ouro. Inclusive, não só para matar gente. Munição de 38, de 12, de 22 é mais líquido em qualquer lugar na Venezuela, nos Estados Unidos, que aqui, do que ouro. Inclusive, é mais fácil você ver se funciona, se presta e tudo mais, porque você não tem um problema, o custo de transação é muito mais baixo. A questão é que você não tem como levar isso, nem ouro, no exterior, e o Bitcoin tem. Eu conheci várias pessoas em Portugal que saíram da Ucrânia com milhões de dólares na cabeça deles. Inclusive, o que eu acho interessante é que o Portugal, agora, a população subiu depois de 12 anos caindo, com os ucranianos migrando, né? E os ucranianos pobres não vão para Portugal, porque o auxílio social é melhor na Holanda, na Alemanha. E existe o mercado aí se regulou, né? Quanto mais grana o cara tinha, ele buscava o país mais pobre, que dá o benefício tributário mais moleza, pro cara vender o Bitcoin sem pagar nada de imposto, né? É isso. O cenário de colapso societal é isso aqui, ó. É veleiro. Você entrar na vela e ir embora. Você não vai sair matando todo mundo. Eu acho importante ter arma. Em minha declaração de renda lá, tem 150 mil reais de arma. Eu tenho milhares de cartuchos, tenho um montão de arma. 150 Agora, mil reais em arma? Ô, louco! Armas e munições, isso. Arma e munição, isso. Eu tenho uns 30, 40 mil cartuchos, sim. Do quê? De tudo, de 38, de 40, de 9. Você tem 40 Adianta ter arma sem ter munição? Se você entrar em um ambiente de colapso, você vai ter que atirar 100, 200 vezes por dia, durante meses, até morrer todo mundo, não é isso ou não? 40 mil cartuchos você tem? Entre munição e o material para produzir o cartucho por aí, entre 30 e 40 mil. Você faz também, você tem a maquininha lá para fazer o cartucho? Eu não faço, eu tenho acesso à máquina de... Eu sou perito criminal. É isso. Eu trabalho com arma, eu sou perito criminal há 15 anos. Eu já tinha CR estadual antes. Eu já mexia, tipo assim, eu mexo com arma há 15 anos, eu já mexia com arma antes. Então, tipo assim, eu tenho acesso à máquina de recarga da polícia, de amigos e tudo. Eu não tenho em minha casa equipamento de recarga, não. Mas não adianta você ter 40 mil, essa munição tem vida útil, cara. Não dá para deixar guardada mesmo. Eu já atirei munição no blister de 70 anos e funciona todos. Depende da maneira com que você armazenar, ele dura mais do que seu tempo de vida. Se você armazenar corretamente, plastificado, com o negócio, não vai durar o seu tempo de vida. Mas os 40 mil cartuchos estão no blister? Não é 40 mil cartuchos, é material para produzir 40 mil. E por ano eu consumo entre 1.000 e 5.000 e tem a rotatividade. Nada fica mais do que 5 anos em minha casa. Isso. Vai lá, Paulo. Estou espantado aqui com tudo que o nosso amigo está trazendo. Mas, Renato, uma pergunta também, de novo aqui, objetiva. O que é a mineração, o mining, né, em Bitcoin? Em que medida que está ligado ao aspecto técnico de geração de
É o que é. A pergunta é bem direta e objetiva. O que é a mineração? Nós ouvimos muito associado ao Bitcoin. Né? O Bitcoin com B maiúsculo é um computador gigante. É um computador gigante. O HD desse computador, onde fica a memória, onde ficam as transações, chama nós. Você pode baixar no seu computador, no seu HD, e rodar um nó. Certo? Esses são os nós, os nodes, os master nodes. O processador desse computador é o minerador. A mineração é uma atividade industrial que transforma a capacidade computacional em dinheiro, capacidade computacional e energia elétrica em dinheiro. Há um ano atrás, 70% era feito na China. A China proibiu, caiu 90% e hoje em dia já subiu metade. 30% da mineração no mundo é feita ilegalmente na China. Se você for no Irã, quase 5% do consumo de energia no Irã é gato para produzir energia elétrica, para produzir Bitcoin. Inclusive, já foram 14 casos do cara pegar dentro de, como é o nome da instituição religiosa que não paga, como é o nome dos muçulmanos lá? Como é o nome da mesquita, porque a mesquita é isenta de imposto de energia elétrica, o cara pica a mineração dentro da mesquita. Ele é mais uma maneira de desmoralizar e desinvestir e aumentar a erosão tributária das ditaduras. Eu estou dando 2 exemplos, não é isso? Hoje em dia é fácil o bilionário da China conseguir tirar dinheiro da China? Não. Mas comprar Bitcoin resolve o problema dele, em cash, na mão ou em ouro, né? E o ouro ele não consegue tirar da China. Se tirar uma pessoa da China, tá custando 100 mil dólares. Imagine os 50, ou 60 ou 100 quilos de ouro, né? Ia ser muito mais, né? Inviável. Estão falando nas perguntas que você é o neto do John Connor, do Exterminador do Futuro. Está preparado para o fim do mundo já. Mas a comida, quem acumula comida, mesmo liofilizada, carne liofilizada, dura 100 anos. Mas ninguém guarda. Quem guarda comida enlatado, como o senhor falou, ele compra um montão e a cada ano ele vai comprando um décimo e consumindo um décimo, não é isso ou não? Não, eu não sou um prepper. Aqui nos Estados Unidos, você é um prepper. Dá para ver que você é um prepper. O que é um prepper? Não, meu pai americano tinha aí em Orange County, ele tinha uma casa que todo mundo tinha bunker. Meu pai americano, inclusive morou no Caimã, porra, o cara tem uma influência enorme em mim. Ele era um preparador, eu não sou um preparador, eu sou policial. Eu tô preparado para fugir. Se der merda aqui, eu só preciso de arma e munição para chegar no barco e cair fora, não é isso? Eu quero ir para pescar e ficar. O que é um prepper? Eu descobri que você é um prepper agora. Prepper, aqui nos Estados Unidos tem muita gente que acha que tem que estar preparada para um colapso da sociedade. Muita gente deve ter, uns 5% da população americana. Aqui em português é preparadores. É porque quanto mais complexa a sociedade, quanto mais complexo qualquer sistema, mais provável de haver um colapso. Por exemplo, aquela cultura do Antigo Testamento de pastores e tal, aquilo adveio da crise da Idade do Bronze. Na crise da Idade do Bronze, as pessoas deixaram de fazer agricultura, a maioria das cidades deixaram de existir, a maioria das sociedades perderam tecnologias básicas como ler e escrever. Se isso aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, não é isso? A cultura do Antigo Testamento, do pastoreio e tal, era o que aconteceu depois do colapso da Idade do Bronze, né? O prepper, só para passar para as pessoas, então é um americano que ele tem, geralmente, no porão, no basement dele, no porão dele, ele tem um monte de comida estocada, ele tem arma, ele faz curso de sobrevivência no mato, que ele vai, se acontecer alguma coisa, eu vou para o mato. Eu tenho um carro, ele tem carro que ele usa no dia a dia, mas tem um Jeep que é para poder fugir com a família. Eles, às vezes, têm uma casa de campo, ou mesmo na própria casa, eles cavam mais fundo ainda para ter um bunker que eles lacrariam, tem água guardada. Esse é o prepper, ele planeja como reagir para diferentes catástrofes, né? No passado tinha uma ameaça, que era a guerra nuclear, fato, né? E você, ao longo do tempo, veio com outras ameaças aí. A sociedade vai quebrar, o sistema americano vai quebrar, vai ter inflação, etc. e tal. Então é o prepper que chama aqui, preparadores. Você é um prepper, eu não sabia, seu pai era um prepper. Mas eu não tenho um bunker, O meu bunker é veleiro. Eu acredito que é muito mais vantagem no Brasil, que a gente tem muito menos chance de receber uma bomba atômica que os Estados Unidos. Nós, no Brasil, quem tinha veleiro no Vietnã viveu. Quem tinha veleiro no Camboja viveu. Quem tinha veleiro no China viveu. Na Angola, Moçambique, qualquer país comunista que morreu. Quem tinha veleiro em Cuba vazou ou não vazou? Ou se deu mal? Não, isso é verdade. Brasil... Eu estudei uma vez com um cara do Vietnã. Ele era manco, coitado. Que ele era um boat people. O que é o boat people? Boat people. Fugiu pelo mar. Isso. Eu não sabia disso. Eu conheci esse cara, ele era manco. Ele falou, minha família conseguiu entrar num barco que ficou boiando durante 2 meses até a gente ser resgatado pela Tailândia. Centenas de milhares de pessoas morreram assim, professor. Porque não sabia velejar. Ele ficou boiando,
ele pegou uma série de doenças e ficou com essa sequela, então ele tinha que andar de muleta e tal, mas ele falou, pelo menos a minha família sobreviveu. Pois é. No Brasil, acho mais vantagem você saber velejar do que construir um bunker, porque nós não temos, inclusive na China hoje, tem bilionários que se você falar mal do governo, você perde tudo, vai pra cadeia, seus filhos não recebem nada seu. Se eu continuar avançando no totalitarismo, isso vai ser assim no mundo inteiro. Os bancos não vão existir, as CBDCs acabam com os bancos. Politicamente, eles não vão ter nenhuma alavanca sobre o governo. O governo não precisa mais dos bancos após o PIX. Eles só vão se enfraquecer politicamente. Não vai existir mais bancos. Se eles existirem, não vão ser relevantes, como hoje em dia um ferreiro. Eu acredito que é muito mais prático você ter mobilidade do que você poder se enterrar embaixo da terra. Um bunker é uma coisa caríssima que você está estático. O barco, se tiver um colapso societal em uma região do mundo, você pode ir para outra. E mais barato, né? Não, assim, a maioria dos brasileiros só existe porque os ancestrais vieram velejando, né? Inclusive. Essa observação, obviamente, não é preciso ser um prepper para procurar conhecer o Bitcoin, né? É só para poder dar um gancho aqui para que as pessoas não façam uma associação. E nem ter armas. Mas se você quiser ser livre, quiser ser livre, você tem que saber você não precisa ter arma, mas você tem que saber atirar. Você não precisa ter Bitcoin, mas você precisa entender o que é o Bitcoin e saber usar na situação necessária. Se você não souber manusear a arma, você nunca vai ser livre, porque não é possível que você garanta a sua liberdade. Os direitos só existem aqueles que você pode ser imposto. Aristóteles, Platão, todos os clássicos diziam que os escravos, por própria natureza, são melhores escravos do que livres. E o que diferencia um homem livre de um escravo é ele estar disposto a morrer para não ser escravizado. Você só pode impor a sua morte em face da escravização se você souber manipular a arma. É por isso que as pessoas livres têm que saber utilizar a arma. E Bitcoin é a principal arma contra o governo hoje no século XXI. Você tem filhos, Renato? Tenho, sim, senhor. Quantos? Bom, eu nunca digo isso publicamente, mas eu tenho um filho na rua aí. Hoje em dia, na sua época, o senhor conseguia encontrar uma boa esposa. Hoje em dia, todas são putas, né? Desculpe a utilização do termo. Jesus foi muito claro. Em João 4, ele diz: você nunca vai ser esposa de seu marido que você deu a 4 antes, né? Isso que Jesus falou. Em Mateus e Marcos, ele diz muito claramente: se a mulher deu a um cara, se ela, a repudiada sem culpa, não pode recomeçar. Isso é a palavra de Jesus em vários evangelhos, não minha. A mulher deu para um cara, ela está inutilizada. Aí Pergaminho hoje em dia inviabilizou casamentos. Mas não inviabilizou você engravidar uma mulher que você tem uma relação, mas namorado, uma prima, não é isso? Os contratos hoje em dia eles chamam de contrato de coparentalidade, não é isso? Eles são viáveis ainda, você fazer filho bastardo ainda é viável, né? Legalmente. E as famílias vão voltar a ser viáveis quando o welfare acabar. Cara, hoje em dia, o Estado Social é uma máquina de tirar dinheiro de homem e dar à mulher. 70% do dinheiro do Estado é tirar de homens e dar à mulher, né? Isso 80% previdenciária de mulher, que vive 7 anos mais e aposenta 5 anos antes, e 80% do imposto de renda privada é homem que paga, né? Não vai acabar essa farra aí, vai acabar o empoderamento feminino. Você vai ter que voltar no Reação Conservadora sexta-feira, porque isso é muita sacanagem eu ter que conversar com você sem poder beber meu uísque, cara. Eu pensei que a gente ia falar sobre dote agora, sobre se o desejo de Deus a gente ter várias esposas como Davi e Salomão, não é isso? Ele dá uma de monogamia, forçando vários degenerados a ter mulher, não é isso? Os inferiores, os vencedores têm que ter direito a várias mulheres ou não? O quê? Não. Eu muito com o Renato aqui hoje, depois do que ele falou, é uma banda que não é da época dele, é da minha época e do Abrão. Velhas Virgens, ouça Velhas Virgens, você vai gostar. Rapaz, eu tive uma tia em Portugal que não casou porque não tinha dote. A maioria dos homens da minha família morreram na gripe espanhola. Meu avô sustentou as irmãs. E eu conheci ela em 98, ela tinha 94 anos. Aí eu xinguei, como eu xinguei aqui agora, eu não disse a palavra que começa com P e termina com A. Aí ela falou assim: me respeite seu moleque, que eu sou donzela, né? Deixa eu Renato deixou o Paulo Enéas sem jeito. Deixa eu falar para o Douglas aqui, que é uma coisa técnica. Ele mandou um superchat. Douglas, a mineração não é como a impressão de dinheiro na moeda fiduciária, porque o Bitcoin ele tem um limite técnico, são 24 milhões, não é isso? Que você consegue minerar. São 21 milhões mineráveis. Só que desses 21 milhões, uns 3 a 4 milhões já foram perdidos. Se a pessoa morrer com a senha, tem endereços, inclusive, que não tem senha para tirar, que são Ether, Bitcoin Ether, endereços que são realmente para você destruir o Bitcoin. Tipo assim, hoje em dia, existe 19 milhões de Bitcoins e tem uns 3 ou 4 perdidos, que talvez nunca sejam recuperados.
A tendência é que a inflação vai caindo até o momento de que o pessoal perdendo o Bitcoin seja mais do que o Bitcoin que é gerado, e o Bitcoin entre em deflação mesmo, que haja cada vez menos Bitcoin no mundo. É que realmente é muito diferente a mineração. A mineração chama mineração como seria a quantidade de ouro no planeta Terra. O Bitcoin, isso, só que o ouro aumenta entre 2% e 4% ao ano durante 3 mil anos. O ouro, você pode minerar ouro nos asteroides, você pode, né? Ouro, mas não, o ouro tem uma utilidade física. Se você tem uma aliança no dedo de metal. Se você tem uma aliança no dedo, provavelmente tem algumas frações de grama nessa aliança de milhares de anos. Nós não jogamos ouro fora. O ouro de milhares de anos continua sendo utilizado. A prata não, a maior parte da prata, ela é descartada. No celular, no computador, tem um monte de prata e vai pro lixo. Agora, se tivesse ouro, a galera abre e tira o ouro do chip. Então, a relação de estoque e fluxo do ouro, ela é muito baixa. E é por isso, como existe, a maior parte do ouro não foi jogado no lixo, você não consegue variar muito, tem uma inflação muito alta no ouro, né? O Kaizen fez outra pergunta. Então, veja, primeira coisa, a mineração é um número finito de bitcoins. É um algoritmo e você não consegue aumentar ele mais do que... E cai a metade, a cada 4 anos cai a metade. Então vão ser emitidos mais bitcoins a cada 4 anos do que para sempre depois. E mesmo tem um limite, ele vai diminuindo, porque é o que ele falou, o cara morreu com a senha tá na cabeça dele, ele colocou uma senha lá qualquer, a data de nascimento do tio da minha sogra, pronto. E aí Perfeito. O cara morreu, bateu a cabeça, teve um derrame. Então, esse número que foi minerado continua existindo, só que ninguém mais consegue acessar esse número. Perfeito. E aí, ao longo do tempo, esses 21 milhões de bitcoins vão continuar sendo 21 milhões, mas uma parte vai se perdendo ao longo do tempo. Essa é a primeira. A segunda é uma pergunta que o Kaizen fez, o risco de uma bomba eletromagnética apagar o Bitcoin. Não tem risco. Porque o Bitcoin é um número e você tem a senha do número. Só se tivesse assim, um meteoro destruiu a Terra inteira, mas daí acabou mesmo, né? É isso. Agora, por exemplo, o pessoal discute muito... falar, a bomba eletromagnética, para quem não sabe de cenários de guerra, você não precisa mais jogar uma bomba nuclear para destruir um país. Se você explodir uma bomba a 80 quilômetros, 70 quilômetros de altura, você queima todos os circuitos eletrônicos do, sei lá, o estado de São Paulo inteiro. E vai ficar tudo queimado, transformador, computador, celular, toda a parte eletrônica do seu automóvel, não dá partida no seu carro. Carro mínimo, carro com mais carro com 30 anos, queima tudo, não funciona nada. Então essa bomba paralisa tudo, mas mesmo assim você consegue, por exemplo, jogar uma bomba eletromagnética na Ucrânia. O ucraniano conseguiu caminhar e de bicicleta saiu da Ucrânia. Ele tem o Bitcoin na cabeça e tem a senha na cabeça. Ele chega em Portugal e troca, pega o Bitcoin dele. Estou errado, Renato? Perfeito. Agora, se fosse global, é porque tem um pessoal, inclusive... Só o Elon Musk em Marte que vai sobreviver. Talvez por isso que o Elon Musk quer ir para Marte. O pessoal, é porque cada nó tem todo o histórico do Bitcoin. E existem dezenas de milhares de nós. Então, para você destruir o Bitcoin, você tem que destruir todos os computadores que tem praticamente todos os países do mundo. A questão é a seguinte: se seu país não conseguir acessar a internet, você ainda consegue acessar a rede por rádio. Existe fiação fixa, né? Isso você pode emitir onda de rádio. Mesmo que a internet, inclusive países sem internet, você manda a transação de Bitcoin por rádio, por telefone, por SMS. Você manda a transação assinada. Agora, existe uma possibilidade... de você... todo ser humano, né? O Bitcoin, para você perder, só se destruísse tudo. Quando o Elon Musk tiver a colônia dele em Marte, mesmo que caia um meteoro na Terra, você ainda pode negociar o seu Bitcoin em Marte. Em tese, isso. Algumas vezes, a radiação solar, a massa coronal, já queimou. Inclusive, tem evento Carrington nos Estados Unidos. Metade dos Estados Unidos queimou tudo elétrico, mas foi no século XVII, XVIII, tinha pouca telégrafo e tal. Isso já aconteceu. E o pessoal acha que com a inversão magnética de polos, que está na hora, né? Nos próximos 5, 10, 20 mil anos deve acontecer. Ele é prepper. O quê? Esse é um dos cenários que o pessoal se prepara mais. Que é destruição de toda a energia elétrica da Terra por massa coronal. A questão é a seguinte: tem um conceito na biologia que chama capacidade de suporte. Se a energia elétrica toda do mundo acabar, se todas as coisas elétricas queimarem, vai demorar 10 décadas para a sociedade voltar às instituições que existem hoje. E quando voltar, não vai existir mais Petrobras, não vai existir mais Vale, talvez os títulos de propriedade não existam, e provavelmente 95% das pessoas que você conhece vão morrer
Porque a capacidade de suporte do mundo sem energia elétrica, antes da energia elétrica no Brasil, não tinha 3 milhões de pessoas. Provavelmente, se acontecer isso, a última coisa que você vai se preocupar é o Bitcoin. Nesse caso aí, meu irmão, é arma mesmo. É 40 mil cartuchos e veleiro. Diga, professor. A gente costuma manter aqui o papo em 1h30. Aí naturalmente passou, já estamos com 1h35, mas eu ia fazer uma sugestão para o Benco, para o Arthur. Não, só um detalhe, a gente demorou mais porque ele fala muito lentamente, meu. Então demorou mais. Você tem que aprender a falar mais rápido, Renato. Se você ler o livro, Arthur, tem um PDF de graça na internet, Bitcoin Red Pill. Se você ler, a nossa conversa muda de nível e alta. Na verdade, a gente enganou todo mundo. Esse programa é gravado, a gente gravou no domingo e a gente colocou em velocidade vezes 2 do Renato. Mas a gente não fazer uma live que fica 3 horas batendo papo, que eu acho que até é meio disfuncional. A minha sugestão é a gente chamar de novo numa sexta-feira, tem que ser sexta-feira, para a gente falar de cenários de estresse, porque eu vi que isso é prepper total. Né? Desde uma onda solar que vem e queima os circuitos, caiu. Mas tem que ser com vinho a próxima, né, Bruno? A live dele. Não, eu acho que não caiu, eu acho que ele evaporou. Começou, ele correu para o veleiro dele. Correu para o veleiro, meu Deus do céu. Já está no veleiro, com os bitcoins, com as armas, já está lá. Vamos fazer a última rodada? Vamos colocar numa outra sexta, seria interessante, e fazer uma live um pouco mais estendida para desenhar esses cenários, porque isso aí faz parte da cultura, inclusive de uma parte grande da sociedade americana, e que aqui no Brasil também tem gente que se interessa por isso. Acho que vale a pena fazer uma conversa aí sobre esses cenários, na verdade, análise de cenários. É curioso. No mínimo curioso, né? É curioso, porque eu tenho ressalvas a esses cenários apocalípticos, mas Também tenho. Renato, estava falando aqui que você tem que voltar uma outra vez, mas tem que ser numa sexta-feira. Estou à disposição, professor. O dia que o senhor me chamar para conversar. Para falar de cenário de estresse, cenário de rupturas, né? Não vou falar de cenário de fim do mundo, né? Mas eu vou perguntar para o pessoal da bancada fixa, depois para o Benco, para o Arthur, para o Paulo, para a gente ver uma data, porque daí você pode desenvolver todo esse cenário. Como se preparar para o fim do mundo. Não, mas o fim do mundo pode ser o seu mundo. Se sua mulher arranjar um Jairinho, você já precisa de um veleiro, não é isso? Qual é a alternativa que o pai do Jairinho tinha, além de pegar o guri e sumir? Ele ia conseguir tirar o guri da mãe, filho do padrasto do vereador, filho do deputado federal? A única alternativa é ele meter o no veleiro e ir para um país que nunca extraditou ninguém, virar kebab lá e exigir o julgamento na Sharia. Acabou. O guri estava vivo, não é isso? Borel, como é o nome do guri? O colapso pode ser na sua vida, na sua cidade, no seu estado e pode ser no seu país. Hoje, agora, o Sri Lanka está em colapso, não tem combustível no mercado, não é isso? Ano passado foi o Líbano. Cada ano vai ser um lugar, se você estiver no lugar errado, acabou, não é isso? A pandemia, quantos países não proibiram a pessoa sair do país, não é isso? E Sri Lanka, importante você falar, Sri Lanka é o primeiro país que está desmanchando. Veja, Sri Lanka foi o primeiro posto do Belt and Road Initiative da China. A China desempenhou um papel de desestabilização de Sri Lanka inacreditável. Inacreditável. Para ter o porto de Sri Lanka, que é super estratégico para a região toda, se você olhar no mapa, você vai entender por que é tão estratégico Sri Lanka, no controle do Mar Índico. Eles entraram em Sri Lanka, corromperam, desestabilizaram o país, fizeram uma loucura. E o país está em frangalhos. Segundo país que está indo para o ralo rápido, Paquistão. Rapidamente, e o papel da China em desestabilizar o Paquistão. E com população maior que o Brasil, né? E não é um país pequeno, não. Tem mais gente que o Brasil, né? Aqui a China está bancando a candidatura do Tarcísio de Freitas. Eles estão agindo diferente. É uma abordagem em vários aspectos. Começa com os portos, com os terminais portuários. Eles sempre pegam os terminais portuários e vão corrompendo, comprando pessoas, e aí começa a fazer dívida o país, enfim, acompanha, vale a pena falar. Mas eu não queria, já estamos aqui 1h40, eu queria passar a palavra aí para o Benco, para o Arthur, para o Paulo, para dar a última rodada e te convidar para uma outra, porque, pô, bicho, se você não existisse, tinham que te inventar, cara. Pô, é uma loucura, meu. Você é o personagem do Exterminador do Futuro. A gente precisa trazer de novo o neto do John Connor. Qual era o nome do seu pai?
John Connor. O nome dele, Não, o nome da mãe Connor era Sarah Connor. era filho de mãe Arnold solteira, mas nem sabia que era o pai. O pai do Connor era o robô, não é isso? Não, Que não, comeu não. lá, O nome do Sarah, não é seu isso? pai. Meu pai? Eu tinha um John pai Connor, biológico e é o afetivo. original. O quê? O nome do seu pai, qual era? Arnold Não, não era Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger, não. Porra, antes fosse, né? Eu queria Arnold Schwarzenegger. Você vê que o guri que é criado pelo pai é todo musculoso, o guri que é criado pela mãe é todo geleia. Você já viu os filhos dele, não? É a presença. Rapaz, os filhos de Arnold Schwarzenegger são a prova da diferença da presença masculina na criação do guri, né? Vamos lá? Benco, é tua vez aí. Não, fantástico, fantástico. Não tem nem o que comentar. É aprendizado, diversão aqui, muito legal, tudo ao mesmo tempo agora. Parabéns, Renatão. Só quero estar junto na próxima aí, cara. Pô, e convence eles, isso daqui é um talento. Vamos ver esse projeto. Não, e na próxima, eu vou até você, vou até a Bahia para fazer a live aí e vou levar a ficha de filiação do partido aí, rapaz. Não, eu espero ser candidato. Eu quero ser vereador de interior daqui a 6 anos. Vou atrás aí, que é o interior que de 500 votos para me livrar da polícia, parar de perder noite, não é isso? Quero procurar um interior desse aí de 500 votos, não é isso? Pode escolher aí. A minha preferência é Mata de São João, que é aqui pertinho, viu? Arthur, você, meu irmão. Também, eu quero assistir essa, Renatão. Quero assistir essa, e aí a gente vai comentar os cenários de estresse. Vamos falar da Idade Média, quando tinha os Império Veneziano, Genovês, de Florença, aonde o pessoal ainda encontrava, né? Fugir, acabou, para onde eu vou? Discutir essas coisas contigo. Não, se você aceitar o convite, só vamos ver a data, mas o fim do mundo está chegando e o Renato sabe como escapar dele. Pelo menos morrer lutando, né? Elon Musk em Marte é bobagem. Renato é a solução. Paulo, é contigo, Paulo. Bom, é evidente que Opa, ativou aqui. O Renato, hoje, ele, como se diz aí, ele quebrou a banca, né? Foi muito bom, né? Porque as pessoas tiveram a chance de ter um contato com um tipo de percepção das coisas que que em geral a gente não vê na rede de modo geral, pelo menos nas redes que nós acompanhamos de modo mais regular, né? Eu acho bom a gente marcar assim, um papo uma sexta-feira, uma outra, de acertar uma data, uma agenda, enfim, que a gente, em geral, faz aqui nas transmissões tratando de temática política, de guerra política, né? Embora isso que também é guerra política, obviamente, né? Com uma outra abordagem. Mas seria bom fazer assim, até porque pegar a coisa que o Renato falou aqui um pouco, e que a gente vê muito nos conteúdos do Vitor Meta, que é a questão dos ciclos, né? Dos ciclos históricos. Você tem sempre algum tipo de ciclo que se repete, inclusive os ciclos de colapso. Fazer uma coisa muito breve aqui, eu vi algum tempo atrás um conteúdo mostrando, por exemplo, como que o ciclo acho que é dos assírios, né? Os anteriores Ele falou o colapso da Idade do Bronze. Ele falou. Idade do Bronze, exatamente. Ele falou. Era assírios ou acádios? Povos do mar, chamava os povos do mar. Povos do mar, é isso mesmo. Eu acho que, na verdade, que supostamente foram... Não eram assírios, eram povos do mar que vieram, invadiram, destruíram todas as civilizações, sobrou só o Egito. Isso. E a civilização que era o esplendor dessa que colapsou era, se eu não me engano, o Acádio. Agora me foge o nome, eu sou historiador, enfim. Então, quando a gente fala isso, que a pessoa acha que é coisa de maluco, não é não. Você pega a história, você tem ciclos, você observa de civilizações que chegam no seu apogeu e declinam, por razões várias. Então, vale a pena a gente fazer um bate-papo sobre isso aqui. E o Renato seguramente tem muito... Vai ser um prazer. Pra gente sobre isso. Vai ser muito bom. Perfeito. O Renato, então... ele trabalha na Cyberdyne, filial da Bahia. Inteligência artificial ali do Exterminador do Futuro. Vai ser fantástico isso. Mas tem que ser sexta-feira, porque tem que ter um copinho de uísque junto, Renato. Desculpa. Precisa. Você aceita o convite? Tua vez, Renato. Você quer mandar uma última aí? Minha honra, na hora. Pode me chamar aí que eu apareço. Obrigado. Pode me chamar aí na hora. Esse episódio, vocês deixam no canal. Esse episódio é transmitido ao vivo e vocês colocam sem edição lá na internet ou vocês trabalham para uma edição, alguma coisa? É tudo cru, cara, meu. Se você falar uma loucura aqui, cai canal, a gente leva processo e você vai preso, cara. Sim, senhor. É tudo wrong. Se você não correr a tempo para o seu veleiro escapar do Brasil, você vai para cadeia. Não, mas a maioria dos crimes aqui é afiançável, né? Você pode recorrer em liberdade, né? Era.
Crime de opinião, não. Crime de opinião no Brasil. Não, e agora não precisa nem cometer crime, é pisar no pé dos caras, né? Eles inventam crime, homofobia, crime que nunca passou em legislativo, que nunca foi votado, né? Quando eles me ameaçaram de botar na cadeia, eu falei, não, eu fico no Brasil, tudo bem. Eu só quero ser primeiro julgado, depois condenado e para cadeia. Posso aguardar o meu julgamento em liberdade? Pedir um habeas corpus preventivo. Não. Falaram não. Por crime contra a segurança nacional. Então, Renatão, cuidado com o que você fala, hein, meu? Você tá aí... Tudo bem que você deve estar próximo do veleiro, meu, mas fica esperto. A depender do que aconteça na eleição, muita gente, muitas outras pessoas, com muito menos importância do que o senhor, podem também passar por essa mesma situação e não ter a condição de morar em outro país e ter que fugir de qualquer maneira, não é isso? Não, eu no meu caso, eu estou me preparando quase como a mãe do John O'Connor. Estou quase ficando igual. Gente, obrigado, prazerzão ver o Laércio bem com o nosso presidente, candidato a deputado estadual. Eu não posso pedir voto para ele ainda. Prazerzão estar com o Paulo Enéas, outro candidato a deputado estadual. Queria deixar claro aqui que a gente não tem preconceito com pessoas com cabelo, tá? Preconceito nenhum. Nós temos deputados que têm cabelo. Eu tenho pouco, o Arthur também tem pouco, mas é uma coincidência. Não tem muita moral não, Abrão. Não, isso daqui é o seguinte, é uma porcaria, isso aqui é que nem o capacho velho. E eu tenho o suficiente ainda para ser, não é pouco cabelo, mas ficar despenteado ainda. Mandar um abraço para o Arthur, meu irmão, que eu já tinha falado com ele umas 2 vezes hoje. E, Renato, foi um enorme prazer, cara. Enorme prazer te conhecer. Gente, vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Ó, fiquem com Deus. Abraço.